e você quer ser alfa porque você quer passar seus genes para frente, que essa é a função de todo ser vivo. Me responde uma pergunta aí. Então, ser alfa é para reprodução, não é para fazer podcast? Não é para poder ser red pill, inclusive. Inclusive, normalmente, quem é alfa de verdade não faz podcast. Não fica se mostrando, né? E quem se diz alfa não reproduz, nem pratica. Tô muito... Alô, olha lá, olha nós aqui, hein? Papo de Mestre, número 107, seja bem-vindo. Olha só, tá acabando o ano e nós estamos acabados também. Bora lá. Eu coloquei minha câmera no lugar tão ruim, velho, porque ela fica bem de frente da minha passagem de tela aqui, que é pra gente começar a falar do assunto de hoje: os monstros sociáveis e as sociedades dos monstros. Pra que isso aqui? Não sei, cara. Escolhemos aí aleatoriamente, foi o que deu. E contentes, tô brincando. Cara, é porque a gente sempre fala aí de criaturas, de monstros, de poderes, mas normalmente a gente não fala dessas criaturas que de alguma maneira convivem entre si numa certa harmonia, numa certa organização. E é disso que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque é a hora da gente dar para você uma nova possibilidade aí para suas aventuras. Então nós já vamos começar. Tá vendo que hoje tá mais aceleradinho, né? Tá mais dinâmico. Vamos para o primeiro assunto. E o primeiro assunto é o tipo de sociedade natural. As sociedades naturais. Existem 1 bilhão delas, tá? E a gente listou. Baal foi nosso consultor. Ele, de cabeça, ele elencou as 32. E aí o que a gente fez? Opa, o senhor Anônimo está nos ajudando a concluir mais conteúdos para o canal. Muito obrigado. Você que está assistindo, aproveita, se inspire e ajuda também. Porque geralmente a gente faz umas campanhas, uns jogos e algumas coisas, e os vencedores ganham prêmios, etc. E esses valores que vocês colocam aí pra gente, esse cafezinho, vocês ajudam a produzir isso daí e a produzir esses prêmios, tá? Valeu demais. Então, como eu estava falando, Baal fez umas 32 sociedades aí para nós, e nós elencamos cada um de nós uma para descorrer e explicar como funciona. Qual é a ideia? A ideia é se inspirar na natureza para você aplicar aí no seu jogo e largar a mão de ser um cara que está sendo julgado como pouco criativo. Vamos ajudar você a quebrar essa barreira. Podemos então ir para o primeiro tópico, certo? Certo. Primeiro tópico: a sociedade do tipo eu social. O social. Sociedade eu social é uma sociedade muito comum em insetos que fazem colônia, tipo formigas, cupins, abelhas. São sociedades que têm uma hierarquia e uma divisão de castas que é proveniente de uma especialização fisiológica. Ah, mas o que é isso? Quer dizer que tem um determinismo fisiológico. Faltou um negócio aí. Mas o que é isso? Arcabouço cultural. E é a questão de que você nasce para aquilo que você tem que fazer. Mas eu sou uma formiga operária, mas eu quero ser soldado, eu quero me inscrever na academia, no quartel, porque eu quero treinar para virar soldado. Não pode. Não pode, porque seu corpo foi feito para ser uma formiga operária. E você nunca será um soldado. Do mesmo jeito de soldado, que nasceu e ele não queria guerrear, ele só queria pintar, ele queria fazer versos. Não pode, porque ele nasceu para ser soldado e ele deve ser soldado o resto da sua vida. Isso muitas vezes se dá por conta da alimentação que a larva dele recebe. Então, a rainha, por si só, também já é um indivíduo que é especializado. A função da rainha é botar ovo, é se reproduzir. E então, para nascer uma outra rainha, tem que existir uma alimentação adequada para aquela larva para ele se tornar uma nova rainha. E aí entra uma série de condições que a administração do formigueiro, da colmeia ou do cupinzeiro vai fazer. Que é tipo, nossa, a gente está numa época de muito conflito, muita invasão de bicho, tem coisas acontecendo, eu preciso de mais soldados. Então ela vai, através de seus feromônios, através das suas
marcações químicas, indicar aqui, ó, galera da alimentação aí, joga sustagem aí na comida dos caras que eu preciso de soldado. Preciso da galera que briga, que fica forte. Vai nascer mais, as larvas que estão ali vão surgir mais soldados. E aí, de repente, não, beleza, a gente tá numa época mais de produção, a gente não tem tanto conflito rolando, eu preciso de mais operários. Então, coloca ali, qual que é a alimentação do operário, galera? Coloca aí o capital pra galera das larvas dele. Vai ser todo mundo mais operário. E aí, então, até chegar um determinado momento, caralho, esse formigueiro, essa colmeia tá muito grande, não tô conseguindo administrar isso aqui direito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra rainha, e aí a gente puxa ela daqui e ela leva metade da galera com ela, e a gente faz uma outra colmeia em algum lugar. E também, aproveita que você vai fazer a rainha, já faz uns drones também, porque ela precisa de copular, né? Ela precisa de reproduzir. Então, sai ali quando chove, aquele bando de formiguinha alada que fica voando na sua janela e espalhando as asinhas, que quando você pega nela, a asa cai. E lá são os drones, né? As formigas machos que durante a época de reprodução, que normalmente é uma época logo após a chuva, saem para reproduzir com as rainhas. Então, a sociedade eusocial é essa sociedade onde cada indivíduo ele é feito para função que o corpo dele é produzido. O soldado vai ter as características físicas de um soldado, a operária vai ter as características físicas de um operário. Se tiver algum outro tipo de especialização inerente daquela espécie, vai existir ali diferentes formas do indivíduo se formar, do corpo dele se formar, para que ele cumpra aquela função, e ele nunca pode desviar da função dele, porque ele é feito para aquilo, até porque também a rainha manda neles de maneira a controlar através de feromônios, eles não têm opção a não ser obedecer o que a rainha manda eles fazer. Então, muitas vezes, no final das contas, essa é uma sociedade eusocial que funciona na natureza conforme foram criados. Tem um aspecto que eu acho interessante nesse caso, e aí já pensando para o RPG, que é essa determinação biológica. Essa determinação biológica que é fundamental para esse tipo de estrutura. Porque em um cenário, né, em geral, e aí Luiz me corrige se eu estiver enganado, na natureza isso é mais fácil de fazer em indivíduos que não sejam extremamente complexos, né? Fazer isso. Insetos são complexos. Não, sim. Depende do que você está contratando de complexidade. Complexidade do ponto de vista de estrutura, tipo, um inseto não é tão complexo quanto, sei lá, a maioria dos mamíferos, em termos de estrutura biológica, certo? E quando isso sem incorporar o elemento ciência, consciência ou inteligência que a gente tem dos mamíferos e tal. Então, eu acho que tem um aspecto interessante nisso, porque a fantasia não destoa disso. Não é como se esse cenário fosse um cenário que a fantasia não tivesse trabalhado para a humanidade. O Admirável Mundo Novo, do Huxley, é isso. É uma sociedade estruturada e que as pessoas já nascem designadas para determinadas funções. E aí elas já são biologicamente, geneticamente modificadas para se adequarem àquilo. Então eu acho que assim, é interessante você pensar que dá para você fazer isso no cenário de fantasia se você quiser fazer, e aí você tem uma miríade de elementos, uma série de complicações sociais causadas por esse tipo de estrutura que você pode incorporar quando você estiver falando de uma sociedade mais complexa, que é o que acontece no Admirável Mundo Novo. Então assim, a formiga soldado assimila a ideia de que ela nasceu para ser soldado e ela nem cogita pintar, ela nem cogita trabalhar com música, não é o rolê dela. Ela não tem essa complexidade, mas você fazer isso com um ser humano, você fazer isso com criaturas de livre-arbítrio, gera uma série de problemas. No Admirável Mundo Novo, a galera precisa usar uma droga específica para manter esse livre-arbítrio controlado. Então, eu acho que é legal você pensar em como fazer isso com esse conflito inerente que vem do livre-arbítrio típico de organismos que sejam mentalmente mais complexos, numa estrutura que seja tão rígida, né? tão focada e tão biologicamente determinada. Para começar a comentar, eu vou focar agora em você que está nos assistindo aí, você que é jovem ainda, e não sacou a minha referência.
você fica arrumando desculpa pra ver sobre RPG e às vezes alguém implica contigo, é a hora de você mostrar pra sua mãe que você está assistindo o Papo de Mestre e você vai ver coisas úteis até para o seu Enem daqui a um tempo. Por quê? Porque basicamente o RPG copia de alguma maneira a fantasia criada pelas pessoas na literatura. E as pessoas que escreveram na literatura se basearam muitas vezes em contos, lendas e histórias que se ouvia e a partir delas que criou-se alguma coisa. E essas lendas e histórias foram baseadas no que as pessoas viviam e imaginavam a partir do que conheciam. Então os monstros que aparecem muitas das vezes são reflexos de criaturas naturais que você pode aí simplesmente encontrar na natureza e ver, estudar e observar. Então, quando a gente fala de criaturas que são designadas biologicamente para sua função, você não pode compará-las com, como o Marcelo falou aí, criaturas cujo livre-arbítrio domina o instinto dela. Porque ela realmente está lá para executar uma função. E ela estar lá ou não só varia, só é realmente importante se ela estiver com as outras que fazem a função dela. Porque uma formiga só não consegue resolver os problemas do formigueiro. Então os grupos se juntam para restabelecer o funcionamento e as funções sempre que a ordem, sempre que a necessidade se impõe. E é interessante que no RPG isso acontece com criaturas muito específicas, né? Os Formians e aqueles insetos gigantes, eles conseguem agir dessa maneira. E é importante para você ter isso em mente, que não importa se você acha que ele é um bom artista, não importa se você acha que ele teria uma vantagem ou uma qualidade ou um talento para outra coisa. Uma criatura que é biologicamente preparada para fazer o que faz numa sociedade social, ela vai cumprir a função dela. Mesmo igual a gente estava falando aqui no chat, né? Mesmo se arrancar a cabeça dela, a cabeça da formiga, ela vai continuar trabalhando até morrer de fome. Por quê? Porque é assim que funciona. E porque ela não tem um cérebro centralizado, um sistema nervoso central. Mas, se você não tem um sistema nervoso central, a melhor sociedade para você é o social. Isso me lembra também o D&D 3.0 e seus derivados, né? Que tinha aquele esquema de classe favorecida, classe Sim. preferencial, coisa assim. Que o cara, tipo, ele é meio orc, então mais provável que ele seja bárbaro. Ele é elfo, mais provável que ele seja ranger ou não sei o que lá. Que é um certo tipo de determinismo também. Claro que envolve questões culturais também nessa sessão, nessa relação. Mas acaba sendo, tá? Apesar que da quinta edição pra frente já não existe mais, né? É pior, né? É determinismo racial. É pior ainda. Exatamente. Porque tecnicamente, não sei como é que ficaram no D&D novo lá, mas tecnicamente cada raça que a gente chama no D&D seria uma espécie diferente, né? Apesar deles reproduzirem entre si, né? Grande parte, então não queria ser a próxima espécie. São espécies diferentes, mas tem acesso. São espécies diferentes, mas que por algum motivo conseguem representação se reproduzir. Isso que eu ia falar, a parte de gerar é o diferencial do rolê. Mais uma vez. Porque ninguém se preocupa que cromossomos felizes. É fantasia, não importa a biologia. Olha só, tá? É fácil pra você falar, porque você não é o coitado do Cavalo-Aranha que é estéril. Cavalo-Aranha. Eu vou colocar aqui o Cavalo-Aranha. Pra você assistir, você não sabe do que a gente tá falando. É muito triste, porque todo mundo consegue reproduzir com outras espécies, mas o livro fala especificamente que o Cavalo-Aranha é estéril. Poxa, eu não sabia dessa tristeza da vida dele, não, Pois é, por isso que depois quando ele ataca alguém, você tem que entender que ele tem os motivos dele. Pois é, você não imagina até o tanto que o urso coruja reproduz, né? Pois é. Até o urso coruja reproduz. Mas E eu nunca memorizei se o urso coruja reproduz botando um ovo ou tendo um filhotinho igual a um urso. É ovo. É ovo?
Pelo menos no Baldur's Gate mostra o ovo lá, né? Cara, Nossa, é o eu vou pior falar um negócio das duas pra você. possibilidades é a pior Eu possível. vou falar um negócio pra vocês. Esse papo de mestre tá sendo a descoberta em cima da outra. Tá parecendo final de novela mexicana, meu amigo. É um plot twist seguido do outro. Vamos seguir. Opa, valeu, MacLeod. 5 meses aí com a gente. Todo híbrido não é Todo- estéreo? Então, no universo Na de D&D, natureza. não. Na natureza natural, sim, né? Mais ou menos, hein? Porque tem caso de reprodução de híbrido por aí, viu? Tipo, de É, burro e isso. aquela Liger, aquela zebra cavalo, que eu não sei o nome. É, parece que pelo menos eu tava vendo aí um vídeo tempo atrás, tava falando aí que o pessoal julgava impossível, até que o que aconteceu? Foi lá e fez. Como é que é o como é Sem que saber que era impossível, não foi lá sabendo e que era soube. impossível. Vou lá e soube, vou lá e soube. Olha, descobriu. Mas o Liger eu acho que é estéreo mesmo. Bora lá. Aí eu não sei o que é liga, vai pesquisar. O próximo tipo de sociedade. Sociedades gregárias. Quais são as sociedades gregárias? Sociedades gregárias é a seguinte: são indivíduos, ao contrário das sociedades, o eu social, onde as criaturas têm funções específicas, elas fazem tarefas, desempenham capacidades especiais dependendo da alimentação que você teve. A Gregória não, meu amigo. A Gregária, não é Gregória, Gregária. A Gregária, os indivíduos são iguais. Todos eles têm a mesma função, a mesma capacidade, mesmo tudo. Mas eles não são indivíduos que normalmente se postam como fortes o suficiente para se virar sozinho em meio ambiente selvagem. Então, o que acontece é que nesse tipo de sociedade prezam algumas características que podem variar de acordo com a origem desses indivíduos, tá? Então, o que nós temos geralmente? Um tipo de cooperação, ou um tipo de interdependência, uma hierarquia muito leve, porque é só um ser mais forte ou um ser mais rápido, que vai ser aquele que geralmente lidera, né, a manada, o grupo, o cardume, o enxame. Nós temos uma organização em meio a um caos aparente, porque elas tendem a copiar o comportamento dos outros, apesar de agir de maneira individual. E a zebra é o exemplo mais clássico que a gente tem isso aí. Por quê? Porque ele é um bicho que não corre tanto, ele não batalha, ele não consegue escapar da caça, ele não consegue bater de frente com predador nenhum. Só que quando junta um monte de zebra junto, você começa a se confundir de tal maneira que você não sabe onde é que é a cabeça de um, onde é que é o rabo do outro, quem que é quem naquele meio de listras ali. E isso daí é uma característica importante para eles para a proteção. Existem outros tipos, como os cardumes de peixe mesmo. Eles andam juntos com aquele tanto de peixe para que um predador, quando chega, ele não consiga escolher um alvo. Ele não consegue identificar uma presa, porque para ele é só uma massa grande de criatura. Tá? E é nessa que elas conseguem algum tipo de vantagem. Existe também algumas criaturas dessas, com essa organização, que fazem a caça. Tá? Porque a gregária é mais um comportamento. Então, às vezes, alguns bichos desses conseguem atacar em conjunto uma grande quantidade, uma grande proporção, e aí sim conseguir predar, conseguir dominar uma área, conseguir pegar uma carcaça que seja. E é bacana você imaginar esse tipo de situação, porque insetos também podem ter esse tipo de comportamento, como os gafanhotos, por exemplo. Eles não são seres sociáveis, mas quando eles começam a andar nas nuvens, né, quando eles começam a andar em grandes grupos, eles acabam tendo esse comportamento gregário de proteção e de manutenção do alimento, porque a partir do momento em que um deles acha comida, todos os outros vão até onde esse inseto achou, tá? E se você for pensar aí alguma possibilidade, não só as criaturas que são presas de outras,
podem viver nesse daí, mas também algumas criaturas que vão se comportar no seu ambiente aí, na sua história. Então eu já falei dos peixes, alguns pássaros migratórios fazem isso, alguns insetos como os gafanhotos fazem isso, e você pode até colocar isso como uma característica para outras criaturas, tá? E aí, dependendo do seu cenário, você vai conseguir direcionar esse comportamento aí, tanto para ser só um elemento de cenário, como talvez para você usar isso aí como uma força também de enredo ou de cenário, tá? Quais são os benefícios desse tipo de sociedade entre as criaturas? Primeiro, você tem uma força coletiva. Dificilmente um ser desse vai se manifestar e se destacar individualmente, tá? Eles geralmente partilham de costumes muito próximos, que são como se fossem hábitos, para que, se eles estiverem certos, os outros vão seguir, e se eles estiverem errado, vai ser tão dissonante do que o pessoal está acostumado que eles vão perceber que é uma coisa que pode colocar tudo a perder. E outra coisa é a rigidez do comportamento, porque se você tem uma criatura que acaba agindo de maneira muito fora do que as outras estão agindo numa sociedade gregária, você acaba tendo uma exclusão. E a exclusão normalmente acontece com a morte do indivíduo. Então, se você tem um grupo de zebras, eles estão lá, beleza, aparece um leão, a galera foge. Aí eles vão pro outro canto, junta tudo. Aí você tem uma zebra que por algum motivo ela não tá juntando com as outras. Ela tá separada. Essa daí, meu amigo, vai de lalau rapidinho. Ela não vai procriar. E aí ela vai ser, essa ovelha vai ser uma ovelha desgarrada e vai virar janta para leão. Tá? Então, essa rigidez eu acho que é a principal característica, rigidez comportamental. De resto, elas podem variar em muito de acordo com os interesses, porque como gregária é um tipo de comportamento, até insetos como é que chama, Jesus? Que você acabou de falar, Eu social. O eu social, né? A eu social, eles também podem se manifestar. Então, formigas mesmo, muitas vezes vão agir de maneira que podem parecer uma sociedade gregária. Então, esse comportamento de número, de estar ali, de pegar, de voltar, de se proteger, ou de até resolver situações juntas, podem provocar esse tipo de comportamento, apesar de ser predominantemente eu social. O ser humano é uma sociedade gregária, né? Você pode ser, humanos, eu não. Seres humanos desde a pré-história ali já começaram a se juntar pelo próprio quesito que você falou aí de sobrevivência, de manada, né, de viver em comunidades, e tanto que o isolacionismo muitas vezes gera distúrbios neurológicos no indivíduo. Por isso que qual é o nome? Solitária, não a tênia, a cadeia, né? a cela solitária é prejudicial para o indivíduo e é uma punição. Você poderia pensar, tipo, pô, o cara tá de boa, né? Não tá no meio da galera lá, tá tranquilão. Ele tá melhor do que os outros. Mas, na verdade, à medida que você vai ficando mais tempo sozinho, você vai tendo maiores distúrbios neurológicos por conta do seu isolamento. O cérebro ele funciona como o cérebro é um repositório de ideias. Ele precisa constantemente estar trocando ideias com outras pessoas. A partir do momento que você começa a não trocar ideia com outras pessoas, só falar sozinho ou só ter suas próprias ideias, você começa a bugar. É como se você tivesse um bug ali que não está sendo corrigido e ele está só replicando. E aí você vai ficando maluco das ideias. Então, o ser humano é uma sociedade gregária e desde muito cedo descobriu que viver em comunidade era a melhor maneira deles sobreviverem. Esse aspecto da defesa em números eu acho que é o mais interessante para você pensar como inspiração. Né? Se você quer criar no seu cenário tanto sociedades animais, né, de bestas, como sociedades humanoides que confiem nisso, você já tem essa inspiração. Eu acho. É um modelo interessante justamente porque é um modelo majoritariamente defensivo. E você não precisa que a sociedade seja inteiramente gregária. Ela não precisa ser 100% gregária. Porque é isso que o Vermelho falou. Você não tem... Não é como se as zebras olhassem em determinado momento e falassem: sabe o que a gente podia fazer, aproveitando que a gente tá esse bando de zebra? Que ao invés da gente correr do leão,
E se a gente corresse na direção do leão e saísse pisoteando ele? Será que a gente não consegue matar ele de tanto pisar? Nós que somos 200 zebras? Então, assim, não tem esse replanejamento, não tem esse raciocínio. Mas existem sociedades que são semi-gregárias, animais que têm sociedades semi-gregárias, que têm momentos em que eles utilizam um número para defesa, mas que também têm ações solitárias, em que eles não deixam de ter. A humanidade é um bom exemplo disso. Nem tudo que você faz é destinado exclusivamente à proteção e à defesa da comunidade como um todo. Você não deixa de ter isso como uma preocupação e a própria sociedade não deixa de estimular que você tenha esse tipo de preocupação, porque ela depende disso. Mas você pode ter um modelo que não seja 100% gregário e que nem por isso deixe de se beneficiar desse tipo de estrutura. Agora você vai pensar assim, você estudou sobre sociedades gregárias no seu colégio aí? Estudou? Podemos seguir? Eu estudei. Gregarismo é relação interespecífica. Só entre espécies. Olha só. Por quê? Porque salada tem que estudar isso, porque o comportamento do alface é muito mais complexo. O comportamento do alface é gregário. A gente cresce junto para poder sobreviver alguns. Bora seguir. E a próxima sociedade selecionada, hierárquica. Calhou que pegou a mais agressiva das três, né? Os lobos são um bom exemplo desse modelo, dessa dinâmica, que é uma dinâmica relativamente comum entre os animais, mas que também vai se replicar em sociedades humanas, mais ou menos, sociedades humanoides, no cenário de fantasia mais ou menos complexo, né? Então, em geral, a premissa básica é de que você tem um líder, ou um casal líder, no caso, por exemplo, dos lobos, que se destaca pela força, que se destaca pela capacidade de proteção e que ganha, com isso, o benefício de ser o principal reprodutor. Então você vai pensar, por exemplo, na sociedade de gorilas, e aí o gorila, que é o líder do grupo de gorilas, é o gorila que tem a prerrogativa e a primazia da reprodução. O que não quer dizer que seja só ele. Tá? Os gorilas e em outras espécies, volta e meia o pessoal descobre que tem um gorila mais jovem, mais esperto que os outros ali, aproveitou o momento de distração do gorilão e passeou. Então, isso também acontece entre os lobos, também acontece em outras sociedades. Mas, em geral, a questão da sociedade hierárquica é justamente essa. Você tem um líder que é estabelecido com base na sua força e na sua capacidade de proteção do próprio bando. E aí, é muito comum que essa liderança seja estabelecida por meio de testes dessa força. Então, pode ser que você tenha um confronto entre um atual líder com um competidor, que em geral é mais jovem, que tenta demonstrar força pro resto do bando ou derrotar o líder atual. E aí, se ele vence, ele se torna um novo líder. E aí, o que acontece com quem perde, seja o novo líder, seja o velho líder, ou seja o competidor, varia. Tem sociedades em que o cara simplesmente fica ali no canto se recuperando para tentar mais tarde. Tem casos em que é expulso, tem casos que pode até ser morto, dependendo da circunstância, o que é raro porque as espécies têm esse instinto evolutivo de se preservar. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com alguma frequência. Em mundo de fantasia, e aí eu já puxando pro lado do RPG, é muito comum que você tenha estruturas hierarquizadas dessa maneira em sociedades que sejam militarizadas, sejam mais complexas, sejam militarizadas. Então, os orcs, por exemplo, a gente vai falar mais sobre eles depois, mas os orcs, por exemplo, tem um chefe de guerra que normalmente é decidido em combate. Os hobgoblins também têm chefe de guerra. Então, só o fato de que o líder tem esse nome, né, esse Lord da guerra, esse Warlord ou esse War Chief, já é um indicativo de qual é o critério de relevância. Né? Dificilmente você vai botar o melhor cozinheiro para ser o chefe de guerra do bando. Se ele for o Steven Seagal, sim. Exatamente. Se ele for o Sanji de One Piece, talvez. Uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente fala em sociedades hierarquizadas, o termo de hierarquia pode passar a impressão errada, mas a verdade é que sociedades hierarquizadas permitem muito mais mobilidade social do que outros modelos. Então, assim, não existe mobilidade social dentro das sociedades gregárias, por exemplo, e a gente já falou sobre nas eusociais que dificilmente você vai ter uma mobilidade porque é biologicamente determinado. Uma sociedade hierarquizada como essa, no entanto, o indivíduo pode ascender. Né? O lobinho que não é o
macho alfa do bando pode se tornar o macho alfa do bando. E eu acho que esse é um aspecto interessante. Se você pensa do ponto de vista de sociedades humanoides de fantasia, uma sociedade que seja teocrática, mas sem um modelo hierárquico, pode acontecer de você nunca conseguir chegar a líder porque, sei lá, o cara falou que você não nasceu abençoado. E aí, pronto. Você não teve esse fator inato que te permitiria ascender. Esse é um problema. Na sociedade de castas, quem nasce nas castas inferiores normalmente não tem como mudar para uma casta superior. E só Não existe um caminho só para pra isso. fazer uma observação, e você que acende aí escondido, não é disso que ele está falando, tá? Peraí, agora eu me perdi. Pois é, porque o Marcelo, ele é puro de coração. Você falou que pode ser que você não consiga acender. Acender. Você pode até acender, mas não fuma agora não. Eu não fui tão explícito, assim, mas ok. Eu sou, foda-se, agora pode. Até 40 gramas. Em geral, as sociedades hierárquicas possuem esse caminho plausível, né, hierarquizadas, que não necessariamente é fácil, mas que existe, né? Então, se você quiser narrar e quiser incorporar sociedades hierarquizadas em sua aventura, pode ser útil, por exemplo, justamente para você fazer aventuras em que você queira mexer com menos política. Ou seja, que você queira menos dinâmica social para mudança de poder, menos negociação. Por quê? Porque eu adoro uma boa aventura de golpe, adoro uma boa aventura de revolução, de mudança de política e tal. Mas se você quiser trabalhar com modelos mais simples de governo e que existe um caminho mais direto para o poder, isso é um bom exemplo. Em Blumchen, a cidade que é governada pelos Hobgoblins, o critério básico de seleção de quem governa a cidade é uma arena. Então, de tempos em tempos, qualquer um pode ir lá desafiar o chefe lá, o regente da cidade. Não lembro qual foi o título que eu dei pro posto. E aí rola um Battle Royale, quem ganhar do Battle Royale enfrenta o imperador. Ó. E aí se o cara ganhar, parabéns, ele é o novo imperador. Até agora ninguém ganhou, quer dizer. E aí, eventualmente, quem ganhou foi o filho do cara, que foi lá e matou ele, inclusive. Mas enfim. É um modelo, é uma possibilidade. Então é muito fácil de você estabelecer uma alternativa, uma alternância de poder num modelo como esse. Em geral, vai ser uma coisa mais simples e mais linear do que qualquer outro modelo que você for trabalhar. Essa questão hierárquica também, quando envolve, você está falando, não só a teocracia, mas a própria monarquia. Em algum momento alguém decidiu que o rei ia ser daquela família. E ele não tem nenhum mérito que o faça ser hierarquicamente superior, a não ser ter nascido naquela família. Ele não é o mais forte, ele não necessariamente é o mais inteligente, ele não é o melhor cozinheiro, muitas vezes. Então, acaba também criando essa hierarquia, entre aspas, artificial, porque, sei lá, talvez toda hierarquia seja artificial, e que não segue nenhum tipo de ordem natural e que não necessariamente tem a possibilidade de alguém ascender com SC. Ah, meu Deus, peraí que o Marcelo colocou letra na parada e confundiu, foi tudo. A não ser que, sei lá, case com alguém que já seja lá, né, que tem essa ascensão por meio de união. Mas é uma questão também que aí difere que o Sons of Cards perguntou se hierarquia é capitalismo e gregário é comunismo. Não necessariamente hierarquia é capitalismo, porque outras formas de governo também, ou formas de... Capitalismo não é forma de governo, é forma de economia, né? Sistema econômico. Os econômicos podem ter hierarquias também que não são capitalistas. Mercantilismo era hierárquico, feudalismo era hierárquico, até os modelos tribais. A vasta maioria das autocracias também é. Se você considera que normalmente um governo fascista é governado por um strongman, pelo cara mais forte na liderança, e que existe um forte componente militar. É porque não existe, a gente não usa o termo fortão. Ninguém fala assim, não, o governante normalmente é um fortão. Olha só que bacana. Inglês, olha só que bacana. Poxa, por que vocês seguem ele? Porque ele é fortão. É fortão, isso. Essa é uma sociedade perdida. Bom, a sociedade hierárquica é boa de se entender porque a simplicidade dela é espelhar-se num certo modelo idealizado.
Então, por que que o lobo vira o líder da matilha? Por que que ele hierarquicamente é superior? Porque ele fez algumas atitudes que pelo bando foram consideradas fortes, úteis e que chamam a atenção. A partir do momento eles passam a prestar atenção nele. Se ele continua repetindo esses feitos, se ele continua atuando dessa mesma maneira, eles acabam imitando o comportamento dele, seguindo. Até o ponto em que outra liderança surge, e aí eles vão ter que, né? E aí, quem manda nesse galinheiro aqui? E aí eles vão ter que truvar de alguma maneira, vão ter que competir de alguma maneira por essa liderança, onde um vai acabar se submetendo ao outro. Tá? Então é interessante se você fala dessa maneira para entender. Aí falaram assim, mas e uma monarquia? Alguém de repente deu esse título e foi seguindo a partir daí. Provavelmente o primeiro título foi tomado, tá? Provavelmente a primeira posse foi na base da muquecada, tapa na orelha e gritaria. Porque alguém podia mais e fez acontecer. A partir de então, aqueles que queriam ficar ali, não queriam apanhar, se submeteram. E aí, como o ser humano é uma criatura de costume, é uma criatura que acaba adotando tradições e tudo mais, aceitaram que aquele pessoal ali é assim, ele é superior de alguma maneira. E aí acabam que os descendentes dele puxam herdam, né, essas capacidades, e você cria as dinastias. Aí eles inventam milhões de desculpas, que são coisas divinas, que são coisas sobrenaturais, espirituais e tudo mais. E aí é igual você vê aí, ó, tem os coaches. Tem uns coaches por aí que você já viu? Eu sou coach de produtividade. Nossa, o cara faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O cara, o tempo dele... Não, cara, ele tem 20 pessoas trabalhando pra ele, 20 pessoas fazendo coisa pra ele, e ele passa o tempo inteiro em podcast, dando entrevistinha, porque ele é muito produtivo. Se ele fosse produtivo, ele não estava dando as entrevistas. Alguém está fazendo para ele. Então, assim, cria-se a imagem e as pessoas vão atrás. Cria-se a imagem de sucesso e as pessoas acreditam. Cria-se a imagem de poder e o pessoal segue. Até chegar ao ponto em que alguém não segue. E quando alguém não segue e se destaca, vai rivalizar com a liderança. E aí você gera o conflito. Então, uma sociedade tipo hierárquica, ela vai se basear no comportamento, na idealização e no conflito. Falei certo, Paulo? Você que é o cara da sociedade alternativa aí. Isso aí. Beleza. Então, como a gente deu os nossos 3 exemplos aí de sociedades, agora a gente vai para uma... Existem outros que a gente não falou ainda, né? O pessoal até comentou no chat. Myconid, tem colônia. Colônia, normalmente, você pode até lembrar do Last of Us, né? Sim. Tem aquele negócio, como é que é o nome dos zumbis do Last of Us? Tem um nome específico. Zumbis. Um zumbi do Last of Us ficou sabendo que você tava lá, todos os outros sabem também, porque eles têm ali uma conexão de forma de colônia e eles passam essa informação entre si. Que são meio que uma hive mind, né? Uma mente coletiva. Então, existem outros cenários em que isso pode acontecer também. Eu tinha listado aqui alguns exemplos, por exemplo, a gente escolher. Eu tinha colocado aqui o eu social, logicamente, né? Sociedades matriarcais e patriarcais, que é na figura de um indivíduo central, a hierárquica, e aí tem várias subdivisões da hierárquica, coletivista, deixa eu me ver, porque tem tantos subtipos aqui. Basicamente essas aqui é as que eu tinha levantado, mas quando eu fui ver o cerne do negócio, cara, tinha tanta, que era melhor a gente não dar aula. Fala assim, não, senão vai ficar telecurso aqui, não vai ser uma boa, não. Vamos só escolher cada uma e partir pra frente, porque vai ficar mais de boa, mais aplicado. E agora que a gente já viu aí as sociedades, a gente parte para o próximo tópico. E o próximo tópico são as sociedades monstruosas. Estamos vendo que o Alien já está pela segunda vez aí, né, aparecendo. Exemplo de sociedade. Um exemplo de sociedade. E você achando que eles são monstros cruéis. E na verdade eles são um exemplo.
Qual que é a ideia? A ideia é a gente separar cada um de nós aí um tipo de sociedade para que você tenha uma ideia de como elas se diferem com criaturas que fazem parte do seu cenário aí de RPG. E a primeira a sociedade que a gente separou, a sociedade dos kobolds. Kobolds, assim como goblins também, goblinoides no geral, tem essa sociedade que mais se assemelha assim, a agregar, a eu social. Ele não é tão eu social, normalmente, na descrição dos livros, como D&D, etc., porque não tem esse dimorfismo genético, essa diferenciação, essa determinação fisiológica. Raramente. Alguns cenários adotam isso, mas no geral não vejo tanto isso sendo exemplificado, que é aquele negócio tipo assim, esse kobold aqui, ele é mais fortão, ele vai ser soldado, ele não tem outra opção. Como normalmente nessas sociedades existe uma questão de livre-arbítrio, ele tem aquilo que o Marcelo estava comentando lá, quando a gente estava falando sobre Brave New World, etc., né, que o cara pode escolher, apesar de eu ter nascido fortão, eu quero ser poeta, e é isso. Então ele tem essa opção de escolher, mas ele segue muito o que a gente estava falando ali sobre o D&D 3 e derivados, que é, o kobold nasceu fortão, é mais natural que ele vai ser um cara guerreiro, um cara da porrada. O kobold nasceu mais magrelinho, mais com algum dom arcano, é mais comum que ele vai embrenhar ali pro lado de ser um feiticeiro ou algo do tipo. Assim, tanto os kobolds como, igual eu falei, goblins, etc., também tem esse tipo de comportamento. E aí, você pode adotar esse tipo de diferenciação, principalmente kobolds, que em determinados cenários são descendentes distantes de dragões, e muitas vezes eles têm também a própria diferença de cores, né? E aí, isso pode ser um gancho que você pode ter para, tipo, kobolds vermelhos são mais, normalmente nascem mais fortes, e por isso eles são mais guerreiros. Kobolds azuis tendem a ser um pouco mais pacíficos e tudo mais. Então você pode gerar essa diferenciação entre os tipos de kobold da sua aventura para ilustrar isso de maneira mais óbvia para os seus jogadores. Assim, quando eles se depararem com um kobold vermelho, ele já vai saber que o cara provavelmente é um cara da porrada. Ele não é um cara que muitas vezes ele vai conseguir dialogar ou vai conseguir fazer algum tipo de comercialização ou algo do tipo. Aquele cara ali, ele foi feito para defender, foi feito para brigar. E aí, do contrário, não, eu encontrei um kobold verde. Então, o kobold verde, ele sabe que são os kobolds mais, sei lá, fazendeiro, o kobold que cuida mais de cuidar da natureza, etc. Não é um cara tão beligerante assim. Então, tem uma possibilidade maior dele interagir, conseguir informações, etc. Então, são maneiras que você pode utilizar para enriquecer ali o seu cenário, enriquecendo ali também as comunidades de monstruosas, né? Para não ficar aquela coisa sempre meio que mais do mesmo, aquela massa de zebras, igual a gente estava falando, né? Para poder justamente dar essa profundidade maior na sua história. E aí os jogadores terem também ali uma interação melhor com as outras raças que permeiam o seu universo. Eu gosto muito de como a sociedade de kobold é estruturada. Eu acho que esses elementos que você mencionou são muito relevantes. E, cara, se tem uma sociedade feita para ser gregária, é kobold, né? Mas é um gregarismo que migra para o ofensivo, eu acho. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que ele abre o espaço pela forma como o sistema... Se você não quiser usar o lore oficial, assim, ele abre espaço para você fazer os kobolds que agem de maneira ofensiva, utilizando os números deles para isso. Então, assim, kobold pelo lore, eles são ligados, eles são dracônicos, eles são ligados aos dragões. Então é comum que você faça kobolds como minions de um dragão, de uma criatura poderosa, e eles sejam diretamente ordenados. Não é improvável que um dragão resolva usar um exército de kobolds para fazer as coisas de maneira agressiva. Porque a gente está acostumado com kobold naquela linha defensiva, mora dentro da caverna, e aí você vai entrando, e aí tem armadilha, depois tem outra armadilha, depois tem outra armadilha. Aí lá pela 26ª armadilha você encontra um kobold, mas aí na verdade é uma armadilha.
Então, assim, você tá acostumado a lidar com eles de uma maneira em que você é a pessoa que aparentemente está invadindo a casa deles. Mas se o cara quiser usar essa profusão de kobolds que existe para fazer, usando essa estrutura social deles para isso, dá. E, cara, eu gosto muito como o lore enfatiza o quanto kobolds são espertos. O quanto os kobolds são inteligentes. Eles não são burros. Não é uma coisa do tipo, sei lá, bugbear, entendeu? Não é ogro, não é troll. Não, eles são inteligentes. A estrutura societária deles depende dessa inteligência, depende dessa estruturação. Né? Um kobold xamã é uma criatura poderosa, uma criatura potencialmente muito perigosa para um grupo iniciante, por exemplo. Um kobold sozinho, um kobold xamã sozinho é perigoso. Então eu acho que existe esse aspecto de organização social deles que dá uma força grande para o que, em termos físicos, normalmente não seria, né? O fato de você usar a gregariana e a gregária, né, a sociedade gregária, como base dos kobolds, significa que o número faz diferença. Um kobold sozinho não dá conta de nada. Ele não dá conta de nada. Ele apanha pra guaxinim. Mas quando eu uso... Não faz verão? Não faz verão, o kobold sozinho não faz verão. Mas quando eu uso kobold nas aventuras, eu já botei grupo forte pra correr. Porque eles se usam exatamente dos números e desse comportamento imitado, repetitivo, constante, esqueci até o termo, que é intenso, para fazer os seus ataques. Então é como se fosse um enxame. Eles funcionam como um enxame. Eles começam a lotar, começam a atacar a ponto da pessoa, do alvo, da presa, não conseguir se defender. E normalmente eles acabam se afastando. Eu partilho dessa visão do Marcelo, de que muitos usam o kobold na base da defesa, sempre ali, escondidos e tal. E eu tomo cuidado para deixar essas criaturas o máximo agressivas que eu posso. E até a ponto de eles se considerarem descendentes dos dragões, a ponto de eles se considerarem herdeiros do poder deste sangue, né, mágico e místico das criaturas lendárias. E por isso a área que os kobolds dominam geralmente são áreas bem perigosas na floresta, áreas que não tem predadores, porque os kobolds são os top de linha, o topo da cadeia alimentar ali da região. E é bacana usar esse tipo de comportamento para atacar, mas não vou falar isso aí depois de outra maneira. Podemos seguir? Segundo a sociedade monstruosa, os orcs. Por quê? Porque não podia faltar, cara. Ela é uma sociedade hierárquica, caótica, que organiza seus membros na base do comportamento predominante. Qual é o comportamento predominante entre os orcs? A força e a violência. Então toda a estrutura que eles têm é dividida em níveis de poder. Se você é mais forte, você manda. Se você é mais fraco, você obedece. E assim sucessivamente. Até o ponto em que o líder orc bate no capataz, o capataz bate no soldado, o soldado bate no filhote, o filhote chega em casa e chuta o kobold que tá lá de estimação. Por quê? Porque é assim que funciona. Você não tem uma organização intelectual do processo. Tudo é guiado na capacidade. E aí você vai julgar, poxa, mas os lobos fazem isso e eles são animais, com inteligência diferente, a capacidade de raciocínio limitada, aquele negócio todo, mas o orc é uma criatura com capacidade de inteligência alta, uma capacidade de resolução de problemas. Eles realmente só se baseiam nisso? Sim. Por quê? Porque eles usam a inteligência deles para que fortaleçam suas capacidades, para que eles se tornem mais poderosos individualmente para ter mais poder. Só que os indivíduos se tornando individualmente mais fortes acabam fortalecendo o grupo por causa da competição. Então, se você vai olhar uma sociedade orc, e você que não é desses mestres, que simplesmente vê assim, você está andando pela floresta, aparecem 4 orcs, e você vai adentrar numa vila, numa sociedade, numa organização, você vê que existem ali funções, parâmetros funções, parâmetros e cargos, né, divisões muito rígidas, muito ricas, muito especializadas. E a partir daí é que a sociedade progride. Então, normalmente, como é que funciona?
A sociedade orc ela é baseada em poder, ela é baseada em força e capacidade, porque nem sempre é o mais forte que manda. O mais forte pode ser um líder militar, mas existem também xamãs e curandeiros e outros que não são os mais fortes, mas eles têm capacidades que se destacam, tá? Então você tem, na base da força, você tem um líder. O líder é aquele que deve ser capaz não só de liderar, como de proteger e como subjugar aqueles que os desafiam. A sociedade é baseada em instabilidade, é constantemente instável. Qualquer um pode perder sua função, pode perder seu posto, pode perder sua influência. Por quê? Porque ela é caótica, ou seja, eles não são como os gregários, que eles estão juntos para que os outros não os atinjam. Eles estão juntos para se proteger, sim, mas eles estão juntos para predar, e eles estão ali competindo entre eles lá dentro. A qualquer momento eles podem simplesmente iniciar uma guerra interna por conta de um ou outro interesse, tá? Eles valorizam feitos individuais, ou seja, aquele indivíduo que tem conquistas, aquele indivíduo que consegue realizar uma coisa diferente, ele vai ser valorizado, tal qual os lobos que a gente falou ali, tá? E eles usam esse caos da sociedade até como parte dos seus rituais diários. Eles fazem parte desse ser individual deles, porque se eles agem de maneira que é totalmente previsível, eles acabam se tornando presas fáceis daqueles que são mais fortes que eles. Então o caos sim faz parte do cerne mesmo. E aí você pode dividir as castas de maneiras diversas, mas geralmente você tem aí o líder, que é o War Chief, né, o War Boss, o War Mega Orc, que você tem, que é o líderzão, o fortão. Você tem alguns subchefes, os campeões, orcs que são fortes o suficiente para se virar e ganhar certo destaque. Aí eles podem simplesmente ser seguidos por orcs mais fracos que se espelham neles, ou ter influência para liderar outros, tá? Xamãs, alguns feiticeiros ali junto do grupo, que eles dão assistência e não competem diretamente pelo poder, mas acabam tendo influência por conta de suas capacidades extraordinárias. Uma grande massa de orcs comuns, tá? Uma grande massa de orcs ordinários, vamos falar assim, e aqueles que são mais fracos, aqueles que são os bucha mesmo, aqueles que são colocados a toda a prova e geralmente servem de comida para os mais fortes em momentos mais de necessidade, tá? Solitários, assim. Em momentos mais solitários. Em momentos mais solitários, exatamente. Então, basicamente essa é a organização de uma sociedade orc, tá? Liderança pode mudar a qualquer hora, cheia de conflitos internos. Basicamente, eles prezam pela sobrevivência, não só a sobrevivência dos perigos externos, mas também dos perigos internos da comunidade. Eles não sabem se vão chegar até o final do dia vivos. E por isso, por essa desorganização organizada, eles são muitas vezes os vilões perfeitos, né, contra os humanos e elfos, que são aqueles que prezam por uma sociedade organizada de alguma maneira. Os humanos pelas leis, pela ordem, os anões também, né, pela ordem, pelas doutrina, né, cultural, e os elfos pelo respeito, por aquela valorização do outro. Os orcs são a negação dessas duas vertentes e por isso eles acabam sendo os bandidos da história. Teve uma polêmica recente em relação à comunidade dos orcs oriunda da Anéis do Poder, né? Da série Anéis do Poder. Sim. Dos mesmos criadores de Não Existe Elfo Preto, surgiu o Não Existe Família Orc. Eles E plantam no aí- chão, né? E aí eles, sei lá, eu não sou muito familiarizado com os contos inacabados e outras coisas, Tolkien, cartas, etc. Mas o pessoal surgiu com as cartas aí, que parece que aparentemente Tolkien respondeu umas cartas na época aí do lançamento dos livros, sei lá. E aí alguém em algum momento perguntou como que os orcs se reproduziam e ele falava assim, tal qual os humanos. Então, meio que selou a ideia, tipo, ele nunca aprofundou muito nessa questão, mas selou a ideia de que existem homens orcs e mulheres orcs, eles transam para fazer bebês orcs. E aí, existe, de certa forma, uma necessidade de que esse bebê orc se torne um adulto orc em algum momento. Então, provavelmente a comunidade cuida dele de certa forma. Então,
existe, querendo ou não, uma sociedade orc e que preza pela reprodução de si própria, né? Preza pela continuidade de si própria. E aí que entra essa questão de que, lá no caso, na série, o orc, ele já tava, o assentamento orc já estava formado, e aí o orc estava com a esposa dele lá e um orquinho no colo, e falou pro esqueci o nome, Adar, assim, pô, mas pra que a gente vai descer a porrada nessa galera? A gente já tem nosso canto aqui, por que a gente não fica de boa? E aí o Adar só fala assim, uma hora eles vão vir aqui querer tomar, então a gente tem que dar um pau neles pra poder colocar isso no lugar dele. E nós somos Mas orcs, já mostrou que, tipo assim, cara, se eu puder ficar de boa, eu prefiro ficar de boa. Eu não tenho essa necessidade inerente de ser um destruidor de florestas ou um defenestrador de crianças. Então, é uma coisa também que você pode ter um bom senso ali ou uma sensibilidade maior na hora de criar seus orcs, né? Não precisa ser uma máquina destruidora inspirada xenofobicamente nos hunos e nos mongóis, né? Você pode ser ali uma coisa um pouco mais real, né? Você pode ter um pensamento um pouco mais realista de que, pô, se eles são espécies, eles visam a sobrevivência e visam a reprodução. Até mesmo, como o Marcelo tá falando lá da hierarquia, o lobo alfa e o gorila alfa, né? Ele tem a prioridade, ele só é alfa, a única função dele como ser alfa é ser o prioritário na reprodução. Ser alfa é para reproduzir e nada mais. A única função de ser alfa é você ter a possibilidade de reproduzir. E você quer ser alfa porque você quer passar seus genes para frente, que essa é a função de todo ser vivo. Me responde Então, uma pergunta aí. Então, ser alfa é para reprodução, não é para fazer podcast? Não é para poder ser red pill, inclusive. Inclusive, normalmente, quem é alfa de verdade não faz podcast. Não fica se mostrando, né? E quem se diz alfa não reproduz, nem pratica. O cara fica muito ocupado falando que é alfa. Cara, tem um aspecto que eu acho interessante de pensar sobre os orcs, e aí eu gosto de usar o lore do D&D pra isso, que é a parte que contrapõe a esse instinto selvagem, essa imagem selvagem deles, que os orcs são criaturas profundamente religiosas no D&D. Eles são criados por orcos para os objetivos do orcos, e eles têm um panteão próprio, com regras muito específicas e com bênçãos e com uma cosmologia e uma cosmogonia muito importante, muito interessante. Então, assim, existe uma estrutura cultural, religiosa e de identidade por trás dessa aparente selvageria dos orcs. Que eu acho que é um aspecto que as pessoas negligenciam muito, às vezes. A gente está muito acostumado a ver a coisa do orc, vocês encontram 4 orcs andando pela masmorra, e aí você nunca mais vê, tipo, o que esses orcs estavam fazendo aqui, entendeu? Existe uma curiosamente, nos D&Ds, quando tem a representação do paladino, é um meu orc, né? Uhum. Eu acho que é um esforço justamente de tentar mostrar do tipo, então, dá pra fazer outras coisas, entendeu? E eu acho que esse é um ponto interessante, assim. O orc, quando a gente tá falando, eu gosto disso porque nesse aspecto que a gente tá falando de sociedades, é que monstros sociais, pra mim, é ainda mais estranho você fazer um encontro aleatório de monstro social. Justamente porque é uma situação tão atípica, às vezes. Então, assim, os orcs são tribais, os orcs são territorialistas. Se você faz um encontro aleatório com um orc, eu, como jogador, vou interpretar que esse encontro aleatório vai me dar muito mais informação do que talvez você esteja projetando. Eu vou pensar, existe uma tribo orc aqui perto. Orcs não ficam longe do seu território. Eu vou dar uma olhada nos orcs e vou ver, esses orcs são de que tipo? Algum deles tem um símbolo sagrado? Porque às vezes um deles é um sacerdote de ou é um acólito de um dos deuses específicos deles, e aí o que eles estão fazendo aqui não é simplesmente matar, pilhar, destruir. Às vezes eles estão procurando alguém para um culto, às vezes eles estão procurando alguém para um sacrifício. Então, assim, é uma estrutura social tão intrincada que muitas vezes é minorada como uma coisa menor diante da selvageria, diante da capacidade de combate deles, que eu acho que atrapalha o aproveitamento que você pode ter. Os orcs do Senhor dos Anéis são completamente diferentes do orc do D&D. Mesmo eles têm uma carga histórica e tal, muito importante. No D&D é ainda mais importante. No D&D existe um lore enorme sobre o panteão orc.
E eu acho muito improvável que você, não orc, consiga ter bom acesso a boas informações sobre isso, porque os orcs são uma população de cultura majoritariamente oral. Não é como se tivesse um cara fazendo um grande compilado lá, o grande livro de religião orc, feito pelo senhor orc. Não tem, não é uma coisa comum. Então, esse aspecto é um aspecto que se o seu personagem quiser ter alguma informação sobre isso, ele vai ter que conversar com o orc para saber aquilo. Tá? E eu acho que esse é um ponto interessante. Eu gosto muito do aspecto social dos orcs, mais do que do aspecto de combate, mais do que o aspecto monstruoso deles. E eu acho muito estranho quando alguém faz um uso marginal deles. Então. Tem uma outra. Você falou dos orcs Senhor dos Anéis, dos orcs no D&D, mas tem um outro cenário em que os orcs também, e aí esses são mais sociais ainda, que é Warhammer. Warhammer, os orcs fazem parte do grande grupo dos Greenskins, né, dos Peles Verdes, que a gente já falou sobre eles aqui. E lá eles vivem em uma comunidade que é composta tanto por orcs, quanto por goblins, quanto por squigs, outras raças um pouco diferenciadas lá. E os orcs, eles têm a sua fundação lá da origem deles lá, que eles são extremamente beligerantes e realmente só vivem para se matar e para brigar entre si e brigar com os outros. Por isso eles dependem da existência dos goblins, que são a galera que faz as coisas funcionar na tribo, a galera que faz conserta as coisas, que cria os carros, que constrói as armaduras, o negócio tudo, porque o orc mesmo só quer saber de dar porrada. Os goblins são os que fazem a história girar ali, a comunidade girar. Então eles dependem um do outro, ao qual a gente tinha falado lá no eu social, que o cara nasceu pra dar porrada, ele vai dar porrada. O cara nasceu pra construir engenhoca, ele vai construir engenhoca. E aí, juntando tudo, a comunidade segue adiante. Exatamente. Vamos falar mais tarde aí, Gorinha, sobre conflitos de sociedades, tá? Vamos seguir, porque a próxima sociedade monstruosa, Yuan-Ti. Yuan-Ti eu gosto muito, eu acho muito legal. A gente teve uma Yuan-Ti Sayuri, jogou com uma Yuan-Ti no Verde Púrpura. E eu gosto muito porque o lore de Yuan-Ti é riquíssimo. Eu acho eles são muito interessantes para você usar, inclusive, como gente por trás de grandes planos, uma coisa meio infiltração e tal. Se você não conhece Yuan-Ti, os Yuan-Ti no lore original do D&D, e eu estou usando a quinta edição, a gente não tem esse material ainda para nova, né? Eles são um império do passado, eles eram originalmente humanos, e aí, em algum momento, esses caras sucumbiram à própria grandeza. Era um império poderoso demais, que adorava algumas divindades cobras, algumas divindades com tema de cobra, por assim dizer, e que estavam ali ouvindo aquelas divindades cobra ali. Os caras falando, cobra é legal, ser cobra é massa, vocês deveriam ser cobra é bom demais. Tipo a galera dos impostos. Eles tudo cobra. Os caras estavam lá, pô, vida de cobra é massa demais, cara. Já viu como é que é a vida de cobra e tal? E aí, eventualmente, eles começam a convencer esses caras a fazer uns rituais, eles começam a fazer uns rituais profanos de transformação em cobra. E aí rola um canibalismozinho básico aqui e ali, umas coisinhas meio profanas e tal. Quem nunca, né? E aí, né, joga o maluco ali num poço cheio de cobra, e aí, por conta do ritual, ele vai incorporar essas energias, essas coisas, esses elementos das cobras. E aí eles vão se tornando variantes em diferentes graus de cobra, né? Então, existem diferentes taxas de sucesso, vamos dizer assim, em termos de proporção de transformação. E aí, o que acontece é que, como eles consideram isso uma bênção, né? Esse ritual é uma bênção dos deuses, o que acontece é que, de acordo com a taxa de sucesso de um Yuan-Ti no processo de transformação, eles foram criando castas. Então, essa é uma sociedade de castas extremamente rígida, extremamente organizada, em que quanto mais cobra você for, mais poderoso e mais relevante você é. Então você tem basicamente 6 níveis hierárquicos, né? O que está acima, o mais no topo, são os Anátema, que são uns Yuan-Tis que quando passam por esse ritual, passam por uma transformação surreal, assim, eles viram cobras enormes, com 6 cabeças, com garras e tal. E aí isso é considerado uma bênção de nível extremamente elevado, em geral eles são tratados quase como semideuses. Então, se você tem um Anátema em uma determinada cidade, Yuan-Ti,
Ele vai ser visto como um semideus, ele vai ser o líder. Depois vem as abominações, que são os caras que viraram bastante cobra. Eles ainda têm bracinho e tal, mas de resto é só uma cobrona grande. Depois vem os malditos, os amaldiçoados, na verdade. Em inglês acho que é Malison. Que são menos ofídicos do que as abominações, mas eles são mais relevantes do que a casta abaixo. Que são o que eles chamam de puro sangue. Que é básica. Os puros sangue são basicamente humanos que ganharam duas características. Assim, tem umas escamas na pele, tem um olhinho de cobra, tem uma linguinha, tem uma presinha. Alguns são sogras, outros são fofoqueiros. Exatamente. Então, assim, a vasta maioria da sociedade são os puros sangue, mas são basicamente. Eles não decidem nada. Então, é uma enorme maioria, mas eles não decidem nada. Quem decide são os líderes, que são basicamente todo mundo que está acima deles. E aí, abaixo deles, vocês têm os Broadguards, que são basicamente uns humanos, que os caras nem se deram o trabalho de submeter a ritual complicado, não. Só toma aí uma poçãozinha de virar cobra, e aí eles viram homens cobra muito fortes, mas burrões. E tem uma pele mais resistente com as escamas e tal, não sei o quê. E abaixo de todo mundo estão os escravos. É uma sociedade escravista. E, em geral, eles são sempre de outra espécie. Quando eu falo que é um sistema de castas, eu tô falando de um negócio estupidamente rígido. O lore vai te falar que, assim, não é tipo a escravidão grega, que o escravo poderia eventualmente ascender com a bênção do senhor dele, ou ele poderia ser livre. Não. Você é um escravo. Os Yuan-Tis tratam qualquer um que não seja Yuan-Ti como uma de duas coisas. Ou é uma ameaça, ou é carne. Ou ele é uma ameaça e por isso ele precisa ser morto, ou seja, um dragão, uma naga, uma criatura mais forte. Ou ele é carne. Ele vai virar comida ou vai virar escravo. É só isso. Então, assim, se você não é o Yuan-Ti, pro Yuan-Ti você não é nada. E dentro da sociedade dos Yuan-Ti, eles não têm nenhuma expectativa de ascensão. Não, como é uma coisa, e aí entra um pouco daquele eu social, como é uma coisa, entre aspas, muito aspas, biologicamente definida, ou seja, depois que você passou pelo ritual de Yuan-Ti, você não tem como passar para virar outro. Tipo, eu virei puro sangue. Não, vou voltar lá pro posto de cobra para ver se eu viro. Não vai. O cara, depois que ele é transformado, acabou. Aquele é o papel dele para sempre. E eles são muito rígidos e eles aceitam muito isso. Tem esse componente de dogma, esse componente de dogma religioso, que ajuda a estabelecer essa crença na superioridade das castas acima, mas isso não muda. Não, então, assim, dentro de um jogo, por exemplo, o seu personagem que encontrasse o Yuan-Ti e tentasse obter ajuda de um Yuan-Ti para atrair a cidade dele, ele não vai conseguir. Porque não há um ganho pros caras. Não tem como do tipo assim, se a gente derrubar o líder Yuan-Ti, eu vou virar o líder, entendeu? Não tem. E o cara, você fala assim, não, mas você é uma abominação, eu vou te ajudar e a gente vai derrubar o anátema. Ele vai fazer, mas por que eu derrubaria um semideus do cargo dele? Os deuses deram ele para guiar a gente, por que eu farei isso? Então, assim, esse aspecto eu acho que é muito importante e eu acho que é uma coisa que você pode pegar e usar tanto nos Yuan-Ti como em sociedades emprestadas disso. Se você quiser incorporar esses elementos em outros, dá para você fazer isso. Uma sociedade de castas que seja extremamente rígida, que acredite naquele modelo de castas e que naturalmente vai ser muito estranho para qualquer sociedade que não seja assim. Eu acho que esse é um reflexo natural que você vai ter. Qualquer sociedade que tenha, qualquer personagem que venha de uma sociedade flexível, a gente vai falar isso mais à frente, mas enfim, ele vai ver isso como um problema. Então eu acho que, se você quiser usar os Yuan-Ti são criaturas eminentemente malignas, eles não têm, eles são, a descrição é basicamente uma sociedade inteira composta de psicopatas. Então o processo de evolução deles como império, de transformação deles em Yuan-Ti, incorporou a abolição de qualquer tipo de empatia ou de emoção, de simpatia. Então eles são voltados para um objetivo específico, que é a reconstrução do império deles, que caiu. E eles são eminentemente malignos, mas eles são uma sociedade, e justamente por causa da herança que eles têm em termos de império, de estrutura, etc., e da capacidade deles de se organizar e dessa rigidez hierárquica, é que eles são muito poderosos. Então, assim, não é uma coisa para você usar banalmente, novamente. Não é uma coisa do tipo, você encontrou o Yuan-Ti andando na caverna, entendeu? Tipo, cara, se tem o Yuan-Ti andando na caverna, isso é um problema para qualquer pessoa que mora na região. Não é uma coisa banal. Pode ser que daqui a pouco comece a sumir gente. Os caras vão começar a pegar gente para levar de escravo lá pro subsolo. Os Yuan-Ti são inspirados no povo serpente, nos estigianos do Conan, que por sua vez são inspirados nos egípcios.
Por Sim. isso que a maioria das vezes as indumentárias deles são similares à dos antigos egípcios. Você vê ali até na imagem central, ele tá usando uma kopeth, né? Que é aquela espada curva, que é meio foice, meio espada, assim, que é bem tradicional dos egípcios. E toda essa deificação, né, das serpentes vem também, muitas vezes, ali dos egípcios, né? Que tinham em alguns locais, em alguns templos, tinham essa adoração por serpentes, por ser um animal comum da área do próprio Egito. Então, Tanto é que no lore dos Yuan-Ti, eles usam. Um dos deuses que eles mencionam é Set. Assim, tá. Tem uma outra redação de nome, mas é Seth, é tipo 2 S, E, T, H. Mas é é derivado. uma variação, né? Exatamente. E aí essa questão de caças é interessante, até se você for pensar em outras em sociedades do nosso mundo real, assim, como hindus, né? O pessoal da Índia tem ainda esse sistema de caças vigente, que eu acho que não existe uma transição, né? Não existe uma transição também na própria, por mais que não é uma questão biológica, igual você estava falando do Jurandir, não tem como um cara que é full cobra. Só não, quero virar só semi-cobra. E aí, no caso dos hindus, eu acho que simplesmente o cara ou é Brahmani ou é qualquer um dos outros caças lá, que eu não vou lembrar o nome. Não tem isso aí. migração também. Então, não sei no caso dos gigantes, mas nos indianos, por exemplo, existe uma certa restrição, inclusive, de relacionamento, né? Relacionamento, tipo, eu não converso com alguém que não seja da minha caça. O cara é inferior a mim e o cara não merece nem minha atenção. Então você pode também implementar esse tipo de restrição, esse tipo de extremismo na sua aventura, assim, dependendo. E aí, no caso, por exemplo, igual que a gente tá falando dessa que jogou com uma Yuan-Ti, no caso dela era uma Pure Blood, né? Uma por sangue. Ela poderia ter alguma superioridade em relação a uma outra casta inferior e demandar coisas. Poderia ser um benefício por ela ser de uma casta superior. Não, eu sou um antigo Blood, tô falando com você que é da casta inferior e eu quero que você faça isso e isso. E o cara meio que por questões sociais ele não pode negar, não pode falar que não vou fazer. E vice-versa, né? Pode ser também que a pessoa que esteja jogando com o personagem seja um Yuan-Ti de uma casta inferior e acaba que ele esteja subjugado ou algo do tipo a uma casta superior a ele. Então são interações que você pode colocar aí na sua aventura, na sua sessão, que vai dar um temperinho aí a mais. Você só tem que tomar cuidado que quando você mexe com casta, normalmente você vai esbarrar, você vai beirar ali na subjugação dos seus iguais, né? Porque os Yuan-Ti você tem o todo cobra, o 90% cobra, o meio cobra, um pouquinho cobra e o descobrado. Aí você tem essa de separação. Mas existem sociedades de casta que eles são igualzinhos, tá? Então você vai beirar aí numas questões mais ligadas a moral, né? Vai ligar mais à parte de tratamento humano. Então você pode atingir um gatilho, você pode perder o tom, toma cuidado. Bom, chegou a hora então da gente discutir aquilo que nós estávamos prometendo lá no início. O choque de sociedades. Por quê? Poxa, a sociedade das zebras está competindo com a hierarquia caótica dos orcs. E aí? Não está, cara. Então nós vamos falar o seguinte: quando que as sociedades podem acabar se chocando eventualmente? É para ser mais aberto mesmo, que é para ser mais uma discussão livre, para a gente ter uma ideia de parâmetro, ver como que a gente pode usar isso daí até numa aventura, no seu cenário, porque cada sistema aí que traz seus cenários, eles fazem uma certa abordagem, tá? Então, bora lá, vamos conversar como sociedades diferentes podem coexistir, como elas podem se relacionar e como que elas podem, de alguma maneira, truvar por elas serem tão diferentes, ou até opostas. Podemos começar com o Baal, né? Baal, o senhor das sociedades aí, o cara que une fariseus e filisteus. Fariseus, filisteus messiânicos e Pentatônicos. pentatônicos. Mas
O Marcelo estava comentando sobre aquela questão quando a gente estava falando dos orcs, de orcs como encontros aleatórios. E tem uma questão que existe no Old School e, sei lá, por algum motivo deixou de existir no D&D mais moderno. Eu acho que ele meio que foi substituído um pouco pela questão de alinhamento. E aí leva aquela também questão que a gente estava falando sobre os Yuan-Ti serem todos maus, psicopatas, racistas, etc. Você unifica, né? Você Estereotipo. massifica uma raça inteira com base em um comportamento. Todos os Yuan-Tis são naturalmente maus. Todos os Goblins são naturalmente maus. Todos os Orcs são naturalmente maus. E não existe uma variação social, não existe uma variação de comportamento nessas pessoas. E aí quando eu tava... E aí uma coisa que eu falei que existia no OSR que não existe no D&D mais moderno é rolagem de interação. Que é quando encontrei orcs aleatórios andando na floresta. Esses orcs, eles não necessariamente são maus. E eles não necessariamente estão ali pra brigar a qualquer momento. Eles podem ser podem até maus e não tá afim de brigar. Eles podem simplesmente ser igual o Marcelo falou. Tipo, não, é um grupo de batedores que tava ali Cansado de procurando apanhar. X coisa. E aí você vai ter uma rolagem de relacionamento pra poder eles olharem pra você e falar assim, eles são imediatamente, eles ficaram hostis a você, eles ficaram curiosos a você. Normalmente existe uma tabela de resultados que vai trazer esse tipo de relação. Tipo, não, eles ficaram curiosos, ou não, eles ficaram indiferentes, ou não, eles ficaram felizes em te ver. Então, existe uma série de sentimentos que aquilo vai provocar que você pode usar. Aí tem a variação, tipo assim, você rola o carisma do mais alto da parte para poder ter esse resultado. Então, existem mecânicas específicas para você determinar o relacionamento de um grupo aleatório que encontra com o seu grupo de jogadores. Porque não necessariamente todos os monstros são malignos e estão ali simplesmente para brigar indiscriminadamente, sem ter, às vezes, noção de autopreservação ou algo do tipo. A mesma coisa que eu tô falando, era um kobold verde, era um kobold fazendeiro. O cara tava ali andando, procurando sementes. E aí ele topa com o seu grupo, e o seu grupo vai lá e ataca ele indiscriminadamente, sem nenhum tipo de relação, né, de reação. Então, é uma coisa que vale a pena também você dar uma observada melhor, pra não ficar uma coisa muito maniqueísta, né, muito preto e branco. Tipo o Link que entra na loja dos outros sai quebrando tudo, né? Mas isso aí que você falou chama Rouba as galinhas. condição de encontro, tá? Que é o de grau de hostil até o grau amistoso em vários níveis. Eu acho. Esse é um aspecto interessante que, por exemplo, eu falei do caso dos Yuan-Ti, mas isso vai se repetir em outras sociedades, especificamente monstruosas, e essa generalização, grosso modo, ela é sempre nociva. Como você está falando de sociedades de criaturas vistas como antagonistas, de criaturas pensadas para serem adversários, eu acho que esse esforço de simplificação é muito parte do objetivo mesmo. É tipo assim, todos os Yuan-Ti são maus. Todos os Duergar são tiranos escravistas. Todos os orcs são carniceiros. Então, assim, por que ele precisa fazer isso? Justamente para você evitar dar algum grau de complexidade que comece a colocar em dilemas sociais. Existe uma estereotipação das espécies jogáveis básicas, porque várias dessas espécies monstruosas eventualmente foram incorporadas como jogáveis, porque as pessoas olhavam e falavam, pô, foda-se, eu quero jogar com o Yuan-Ti mesmo assim. Mas existe a estereotipação, mas a estereotipação ela raramente é uma coisa tão nociva assim. Às vezes até tem um aspecto negativo, mas não é uma coisa grave. É tipo assim, nossa, os anões são excelentes arquitetos, engenheiros e tal, não sei o quê. Eles são um pouco ranzinzas. Ou eles gostam um pouquinho demais de álcool. Nunca é uma coisa do tipo, quando eles ficam meio estressados, eles matam todo. Nunca é algo nesse nível. Os elfos são arrogantes, mas o elfo nunca é arrogante no nível de deixar alguém morrer de fome porque não é elfo. Jamais. Ele tem empatia. É o chapa branca, é o elfo chapa branca. Os gnomos são gananciosos e adoram dinheiro e ouro, não sei o que e tal, mas eles também são pessoas inventivas. Então, assim, essa estereotipação existe para todos os lados. E eu acho que pro lado das sociedades monstruosas ela é feita justamente para isso, para acalmar
pra amainar os possíveis dilemas que você teria se você começa a lidar com não, a gente chegou pra matar os orcs da vila aqui, a gente chegou lá, mas o bando de orcs que atacou a fazenda que a gente veio matar, não tá aqui, eles estão atacando outra fazenda. Quem tá aqui são só as mães orcs com os orquinhos. Vocês vão matar assim mesmo? Eu, tipo, não, pô, não vou matar, é uma criança. Mas é uma criança orc. Todos os orcs são guerreiros. O orc, a partir dos 8 anos, tá treinando pra matar. Você chega perto, ele pega uma faquinha, aponta na sua direção e ele vai tentar te matar. Tipo, entende? Tipo, eu acho que é um pouco isso. É tentar criar, é tentar evitar esse dilema, porque nem sempre as pessoas vão querer estar na mesa. Você não quer... Às vezes o cara fala assim, cara, mas eu não posso matar nada. Ah, não, então eu vou matar aquele passarinho. Cara, você vê o ovo no ninho dele. Pô, vou virar Pensa vegano. bem. Pô, mas isso aí a gente leva para uma outra discussão também que é muito importante, e que aí é uma discussão que, acho que, não sei se a gente já teve aqui, mas eu já tive com o Marcelo em alguns momentos, que foi uma discussão que me veio à tona quando eu estava estudando sobre West Marches. E a gente estava falando sobre West Marches, questões de colonialismo, que é aquela questão de que o Marcelo acabou de explicar. Você chega na vila de uma outra sociedade e você já tem uma premissa de que eles são maus. E você vai lá e destrói tudo. Você destrói a cultura deles, destrói tudo que eles têm, destrói as famílias deles. E depois você volta para sua cidade e fala assim, beleza, limpei aquela área ali dos animais nocivos. E você volta como um herói. Tal qual Pizarro fez quando veio aqui e destruiu todos os astecas e voltou para a Europa como um herói. Então, é uma coisa que também deve ser observada se você quiser trazer também um pouco mais de profundidade de discussão, até mesmo política, para sua mesa. A gente fala aqui diversas vezes, a gente já citou aqui no Papo de Mestre que RPG também é uma forma de discussão política, é uma forma de discussão também de comunidades modernas, etc. Então esse, de fato, não é a premissa do D&D moderno, como o Marcelo deixou bem claro, tipo, sabe? A gente vai generalizar para simplificar, porque a gente só quer rolar dado e bater, independente se aquele orc tem família ou não. É a mesma história que o Vermelho gosta de mostrar do Stormtrooper que sai para procurar os droids. Alguém parou para pensar se aquele Stormtrooper tem família? Então, e muitas vezes, de fato, a gente não quer ter essa discussão. A gente quer saber, eu quero rodar o dado e tocar o foda-se, matar tudo que tem pela frente, até o delegado seja abusivo. Agora, em outras questões, se você quiser que sua mesa tenha esse aspecto, vale a pena também você estudar um pouco mais sobre essa questão de colonialismo e se faz sentido os jogadores chegarem em todos os lugares e simplesmente destruir as vilas das outras criaturas, e aí, em determinado momento, eles vão voltar com aquela famosa frase que a gente fala aqui, Are we the bad guys? Are we the machine? O Rage Against the Machine. Mas esse é um ponto, eu sempre fico fascinado com a ideia de que você pode ter na mesa um cara que é um meio orc, jogando com um personagem meio orc, e aí o resto do grupo fala assim, a gente tem que matar os orcs, eles são selvagens e tal. E eu fico pensando, tipo, na cabeça do personagem do cara, ele tá falando, bom, ou o meu pai, ou a minha mãe eram orcs. A menos que você tenha feito um background muito específico, você tá olhando pras pessoas falando, então, você é filho de um tipo de espécie que tem que ser morta à primeira vista. Tipo, eu sou 50% isso. Toda vez que você me vê, você tem 50% de vontade de me matar. Como é que funciona isso? E esse é um aspecto muito maluco de você pensar. Quando você coloca meio orcs no cenário, você fica meio tipo, cara, eu não posso mais tratar os orcs como simplesmente bestas que devem ser mortas a qualquer momento. O pai ou a mãe do personagem são dessa espécie. Não é uma coisa irrelevante, não é uma coisa... Sabe? Então, assim, e eu acho que uma das coisas que o D&D fez, que eu gostei mais pra quinta edição, ele já fazia um pouco nas anteriores, mas a quinta edição veio muito, é justamente dar essas possibilidades de jogar com as espécies, as raças monstruosas. Porque eu olhei e falei, agora eu posso pegar e ignorar esse lore, obviamente colonialista, que existe no D&D, em que todas as espécies que não são as espécies básicas são terríveis e merecem ser mortas à primeira vista, e nada que elas fazem é bom. E poder olhar e falar, cara, e se os goblins fossem tão espertos quanto os gnomos? E se os hobgoblins fossem tão eficientes militarmente quanto os anões? E aí você cria uma variedade, uma diversidade que se impõe. Esse é um aspecto, isso se impõe. Você olha e fala, eu não preciso jogar com Goblin, eu não preciso ser um personagem maligno. Eu posso jogar com essa espécie que eu acho do caralho, que tem um lore interessante, e que não sei o quê, e eu não preciso ser maligno. Todos os Goblins são marginalmente gananciosos e tal. Ok. Até aí você pode fazer uma cidade inteira humana que é assim, você pode fazer uma cidade inteira anã que é assim. Não tem problema se a sua cidade... Né? Você não tem problema de fazer se a sua cidade
Goblin é toda liderada por gente psicopata. Ok, é bem provável que a cidade de humano também seja. Tudo bem, entendeu? É interessante, porque tudo que foi falado sobre esses cuidados e esse reflexo da história de RPG que vem dessa história real e o perigo dessas estereotipagens, vamos falar assim, temos também aquela possibilidade agora, uma coisa mais pitoresca, que é a possibilidade do estranhamento, é a possibilidade do primeiro encontro, é a possibilidade de você tratar exatamente esse conflito entre o que eu vivo e o que o outro vive. Então, você tá lá no grupo, geralmente você tá na sua cidade, você vê um grupo de elfos andando ali. E geralmente esses elfos estão cuidando dos assuntos dele para voltar para a terra deles e tudo mais. Às vezes você tem um elfo no seu grupo, às vezes você conhece um meio elfo, às vezes você... Mas dificilmente esses jogadores vão até uma cidade dos elfos para ver como os elfos vivem. Isso dificilmente acontece. E dificilmente o mestre vai se aprofundar nisso. Porque a sociedade dos elfos, apesar dela ser uma sociedade caótica, ela é uma sociedade... Poxa, eu esqueci o nome. Salada, você que é o monstro do vocabulário. A sociedade que se baseia na experiência, onde é o ancião, geralmente o líder espelhado. Ela não é patriarcal nem matriarcal, é o mais velho é que o comanda a parada. Agora você me pegou. Era um termo que a gente usa para falar da sociedade ateniense. Pois é. Então, assim, lá eles têm uma divisão diferenciada. Geriátrica. Uma sociedade não, geriátrica. tem um nome específico, não é esse não. Aí tem uns que... o fato dos senadores vem de senil, né? Então, às vezes, eles colocam a sociedade dos elfos baseada numa regência que não é igual à regência humana. Não é uma família, uma dinastia que tá lá. O rei tá lá por quê? Por causa de alguma representatividade, algum feito. E isso não é uma coisa que se assemelha aos regramentos humanos. Quando os humanos vão para uma cidade dos anões, ele vê um sistema rígido de castas e que funcionam, as castas funcionam como guildas, eles se dividem em tarefas e isso gera um certo ordenamento, mas não é uma coisa impositiva. Os anões geralmente eles estão dispostos àquilo e eles se colocam nas castas e aí os humanos causam estranhamento. Agora, vamos para as criaturas que não são as criaturas jogáveis normalmente. Como que seria o contato do ser humano com a sociedade dos orcs? Porque tratá-los como inimigos simplesmente é fácil, né? Como foi falado. Mas se você fizer uma história em que a sociedade dos orcs ela faz essa diferença, como que os humanos viriam isso? Como que os elfos veriam isso? Como que é narrar? O que esse estranhamento provoca? Então é uma possibilidade bacana que você tem para gerar descoberta e gerar conflitos para serem superados. Por exemplo, os humanos estão passando abrir uma estrada na mata para levar suprimentos para outra cidade. E eles fizeram essa estrada porque a estrada deles lá teve uma cheia no rio e a cheia arregaçou a estrada. Eles fizeram lá uma picada no meio da mata, fizeram lá o caminho deles e estão passando agora por esse canto. Só que agora eles estão sendo massacrados. Descobre-se que tem uma tribo orc ali que está arregaçando os viajantes. No meio dessa confusão toda de luta pra cá, luta pra lá, luta pra cá, luta pra cá, alguém que tem um certo bom senso e vai usar essa condição de encontro em vez de sair dando porrada, vai tentar falar assim, peraí, vamos dar uma olhada aí. E aí eles vão começar a ter o contato com essa sociedade. Por que eles estão atacando? Eles são cruéis, as pessoas que estão passando aqui são inocentes. Mas as pessoas que estão passando aqui abriram um trieiro aqui no meio da mata do lado da tribo dos caras. Os caras estão defendendo os filhotes, estão defendendo a área deles. É terra dos caras. Não, mas olha o jeito que eles vivem, eles brigam entre si o tempo inteiro. Não, mas é porque a organização deles é diferente. Até que ponto as pessoas aceitam ou não?
Uma vez eu narrei uma aventura que era basicamente isso. Eu cheguei para os jogadores e falei assim, ó, eu vou narrar individualmente e todos os personagens serão épicos. E um dos caras falou assim, eu quero fazer um líder de tribo orc. E a aventura do cara, era da tribo. Então, assim, todo o desenvolvimento, as pequenas questões das castas, da organização, dos líderes, tudo isso foi desenvolvido, tudo isso foi explorado. E, inclusive, a condição em que os orcs acham os humanos estranhíssimos. Como que eles podem viver daquele jeito? Como que eles confiam em alguém que não tem capacidade de fazer as coisas? E aí eles provaram, né? Os jogadores vendo a aventura, eles presenciaram, eles provaram o gostinho de como é sair massacrando os outros igual os humanos fazem com os orcs. Porque ver essa diferença, ver essa falha, você fazer simplesmente por medo ou por estranhamento, você faz esse ataque desse jeito. Tem esse ponto que eu acho interessante de você usar esses modelos sociais para aventuras maiores, é justamente como é que você lida com esses conflitos. Então, assim, há exemplos de estruturas sociais que são diametralmente opostas. Uma sociedade matriarcal e uma sociedade patriarcal. Como é que elas lidam uma com a outra? Como é que uma sociedade matriarcal vizinha lida com a outra? Com uma patriarcal vizinha, entendeu? Então, assim, como é que uma sociedade que permite mobilidade social vê uma sociedade que seja fortemente hierarquizada rígida, né? De castas. Eles vão achar que ela é rígida demais para funcionar? Quem vive numa sociedade hierarquizada vai achar um modelo mais flexível extremamente caótico. Tipo, como é que vocês sabem quem manda? Quem a gente elege. Mas como é que vocês elegem? A cada 4 anos? A cada 4 anos vocês mudam de líder? Pelo amor de Deus. Como é que vocês fazem planejamento de longo prazo? Entendeu? Então, assim, tem esse ponto que pode ser caótico. Essa diferença gera um grau de incompreensão que é um bom motivador para vários tipos de conflito em diferentes instâncias. Né? Daí você falou, a gente sempre tem alguém disposto a levar a democracia pro outro. Mesmo quando o outro não pediu. Tipo, não, a gente tá bem aqui, não precisa trazer, não vem pra cá com esse negócio, não. Não, mas a gente quer conversar com... Não vem suscitar debate aqui, não. Sai daqui. A gente já viu o que acontece quando vocês trazem esse debate. Isso me lembra aquele filme Último Samurai. Um achando o outro bárbaro, né? O branco acha os japoneses bárbaros porque eles vivem nas casas no campo, lutam com espadas, comem com pauzinhos, enquanto os japoneses acham o Tom Cruise bárbaro porque ele é fedido, que ele tem um pauzinho barbão marco deles. Ele tem uma série de comportamentos estranhos. E aí rola isso que o Vermelho estava citando sobre a diferença de sociedade, como é que é um humano entrando na sociedade orc. Tipo, essa mesma relação que tinha o último samurai, o Tom Cruise entrando na sociedade dos samurais, que, tipo, via tudo muito diferente, tipo, foi aprendendo aos poucos tipo, o que eram as coisas. Isso porque o líder dos samurais tinha uma curiosidade sobre o modo de vida do homem branco lá. E aí ele meio que falava de guerreiro para guerreiro, né, que ele falava. Então, chegou a ter essa proximidade e nada impede de você fazer simular isso, igual o Vermelho falou, colocando um humano para viver numa sociedade orc. E aí ele vendo ali o treinamento dos orcs, os orcs treinando diariamente, um orc mais forte tá ali mostrando como é que faz os orcs crianças de 8 anos com espada, com faca na mão, como que luta, etc. Então tudo isso tem que ser aprendido, né? O orc ele não nasce sabendo lutar e já pronto para matar tudo que tá na frente dele. Ele precisa ser treinado e para ser treinado em algum momento alguém tem que ensinar. Então se o humano tá ali aprendendo o modo de vida orc, pode ser uma experiência interessante também para ampliar, né, a mentalidade dos seus jogadores. Dá pra ver isso aí. O Último Samurai que o Jesus citou tem isso. Você pode ver aquela série Shogun, né? Que passou recentemente. Você pode ver isso. Tem um filme antigo chamado Inimigo Meu. É bacana também de ver isso daí. E mais outros, né? Inferno no Pacífico, que é um filme do Akira Kurosawa, antigaço. Também fala sobre isso. É bem legal mesmo de ver. Podemos prosseguir?
Podemos. Nós chegamos aqui à parte que todos esperam, a parte final, a reta conclusiva do nosso relâmpago papo de mestre de hoje. Nosso Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. O plot sociável. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é trazer um plot de uma história para você fazer, curta, longa, cada um, né, teve seus critérios aí para desenvolver, onde um tipo de sociedade vai ser importante como motivação, causa, abordagem ou outra método de base para o seu enredo. Então, basicamente, o comportamento social vai ser importante nesse plot. E o primeiro plot, a praga rastejante. E aqui nós vamos falar de uma sociedade gregária. Esse plot aqui, ele é baseado naquele jogo que tem Plague, que eu joguei ele é excelente, mas fantástico. E aí, recentemente, eu comecei a jogar o 2. Eu pensei assim, vou até transmitir ele no canal. Só que eu já tô arrependido, eu tô jogando só porque eu comecei, porque ele é um walk simulator, saca? Que é terrível, cara. Você Mas passa o tempo 1 inteiro. você tinha que o tempo inteiro ficar correndo dos ratos e impedindo que os ratos avancem pulando na sua cabeça, né? Sim. O 2 não tem isso, não? Tem, só que O 2 é é o só seguinte. isso também. Não, é pior. Porque é o seguinte, o primeiro você tinha que fazer o stealth e você tinha que resolver puzzles para conseguir escapar. Então você tinha que... os ratos aí são endemoniados, né? Então eles têm lá uma certa característica que eles não suportam luz. Então basicamente você tinha que acender e apagar luzes para andar. Você tinha que se esconder das pessoas que estão te caçando, fugir dos ratos e achar caminhos através de puzzles. Nesse agora é o Walk Simulator mesmo. Tipo, eu tô aqui defendendo meu irmão porque tem um problema. Aí, então vamos andar? Vamos. Aí é 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos andando sem função. Só andando, conversando e andando. Aí chega no local, eles acham uma coisa, conversa um pouquinho e anda mais uns 2 minutos conversando. Aí eles chegam numa... aventura do Fedido, então. Exato, eles chegam no acampamento. Nossa, esse acampamento é bonito, vamos explorar o acampamento. Aí o que eles fazem no acampamento? Andam. Aí passa mais 4, 5 minutos andando, vendo as coisas e tudo mais. Aí eles vão ser perseguidos. Aí tem uma cena bastante intensa de perseguição. E quando ela acaba, mais 10, 15 minutos de andança e conversa. Ou seja, o jogo é só história. Pra quem quer ver filme, vai ser uma ótima pedida. Agora eu tava querendo jogar, né? E aí muitas partes dessa de andança nem passam pra frente. Você tem que andar, igual a história do Fedido. Você tem que andar todo o caminho e tudo mais. Então, assim, é complicado. Mas o pano de fundo, depois dessa reclamação toda, o pano de fundo ainda é interessante. Por quê? Porque você vai escolher uma cidade, porque funciona melhor num ambiente urbano. Você pode até usar aí um ambiente rural que esteja próximo a um grande ambiente urbano. Alguma coisa está provocando uma praga de ratos gigantesca. Esses ratos estão levando doença, estão atacando as pessoas, eles estão acabando com a comida das pessoas e eles têm uma preferência muito grande por carne. E existe um certo comportamento neles que esses ratos eles realmente vão fugir da luz. Não se sabe por quê. Quem vive melhor, quem vive nos lugares mais limpos, mais afastados e mais altos da cidade, vão ficar numa situação mais tranquila, mas quem vive na periferia, nas partes mais baixas, nas partes mais escuras, já vai estar sofrendo. Então a primeira onda vai ser uma onda inexplicável de doenças que está assolando a cidade. Uma peste, uma praga, alguma coisa assim. Depois que a investigação começa, vão se identificar as presenças desses ratos agressivos e que não tem medo de ninguém. Eles só têm medo de áreas claras, eles ficam nas sombras, eles ficam intocados e tudo mais. Até que vai chegar o momento em que nem as partes ricas vão estar protegidas. Esses ratos estão fazendo verdadeiras chacinas na cidade. Se você estiver num lugar onde não tem iluminação, você vai ter problema. Ou seja, de dia você está tranquilo se você estiver na área aberta, mas se você for para uma área fechada ou se você for para qualquer lugar à noite, você está correndo perigo. A madeira vai começar a faltar.
porque você só tem iluminação à base de fogo. Luz mágica não vai afetar essas criaturas. Eu vou fazer umas luzes do dia aqui. Luz mágica não vai afetar. E o grupo vai ter que simplesmente se apoiar em algum tipo de premissa para tentar agir. Ou salvando a população, tentando tirá-los da cidade, ou protegendo a população em áreas que possam conter luz e tudo mais, ou indo lá achar o que está provocando isso daí. E a quantidade de ratos vai ser gigantesca. Os esgotos da cidade, os becos, os porões vão estar lotados desses bichos que vão sair sempre que o sol se põe. Vai ser uma aventura que não pode demorar muito, tá? Porque senão ela fica maçante. Basicamente, os ratos não são ameaças, eles vão agir como enxames, tanto para se proteger, porque você não vai bater num individualmente, você vai chutar e bater eles no grupo, né? E ali vai matando eles aos poucos, igual as regras de enxame. E eles vão atacar em conjunto. E esse é o importante. Se você quiser um grupo mais fraco, um grupo iniciante, só mantenha as regras dos enxames normais, não tem problema, porque eles vão ser atacados periodicamente, eles vão perdendo vida, né, por conta desses ataques. Se o grupo for um grupo mais forte, você pode aumentar o nível de desafio desse ataque ou colocar alguma situação em que os ratos vão ser mais letais. Tipo, se a pessoa for atacada 3, 4 turnos seguidos, ela automaticamente vai ser englobada e começar a fazer teste contra a morte, porque aí a quantidade de ratos que já tá tomando ela vai puxar ela para a escuridão e aí ela vai ser atacada de maneira fatal. E aí você vai ampliar o nível do desafio. O mapa da cidade, a trama, você tá livre. Eu tô colocando só o cerne, porque sempre os ratos vão estar em bando. Se você chegar a ponto de chegar no esgoto, na fase final, você vai ver um mar de rato, que ele vai meio que se movimentar como um fluido, em ondas. Vai vir uma onda de ratos para te pegar. E a causa disso, você pode escolher entre um artefato que está escondido, perdido, um laboratório secreto de um mago que tem uma pedra que é tipo a pedra do Satangos, que ela tem o poder de deixar as criaturas iradas. Você pode colocar que é uma maldição, você pode colocar que é aquele, esqueci o nome, aquele grupo de ratos que tem o cérebro para fora. Cranium Head. Os Cranium Heads que estão controlando os ratos por algum motivo e fazendo eles atacarem as pessoas. E aí você tem que pegar a Ratazana Mãe, a Ratazana Mor, que tá mandando na geral. Então é uma aventura pro pessoal ficar com nojo de rato, ficar com medo de escuro, ter muito trabalho, porque vai ser uma missão muito de sobrevivência. E o comportamento de gregário mesmo, aquele comportamento de enxame vai ser prioritário. Eles sempre vão ter um monte de centenas de ratos atrás deles. Outra coisa que você pode utilizar também, interessante, essa temática aí de invasão, que a gente já falou aqui sobre venenos e doenças, né? Porque aí você pode também, a presença, o próprio Plague Tale, né, ele gira em torno da peste, né? Sim. Então já é um tema também inerente à inspiração do plot. Mas você pode aí também utilizar, porque mesmo que você não tenha um embate direto com os ratos, você pode até mudar para outro, mudar a skin aí do bicho, colocar um monte de barata. Monte de barata também é uma coisa braba de você ver uma onda de barata. Se for Marcelo, você pode colocar uma onda de aranha. Então. Só pode colocar uma barata-aranha, que é meio barata. Barata-aranha. Rata-aranha. Um morcego passarinho aí também. Então, você. Sim, é um rato pelado. Aí você colocar que eles não tem necessariamente só o combate físico com os ratos, mas as consequências da presença massiva desses bichos ali, né? Que são as doenças, a proliferação de coisas que vão estar sempre acontecendo, principalmente se você tiver uma comunidade de castas, nas castas mais sensíveis ali, a galera que muitas vezes fica nas regiões mais baixas de uma cidade que é estratificada, enfim. Existe ali uma grande variedade de consequências que você pode dar para esse acúmulo não natural de enxames de animais, né?
Eu gostaria até, para aproveitar a lógica, porque a gente está falando de sociedade, talvez de ser justamente uma reação gregária. De você, na verdade, não ter uma situação mágica, e sim ter uma situação em que em algum momento alguém fez uma merda no habitat dos ratos. Existia 1 bilhão de ratos debaixo da terra, na casinha deles, todo mundo tranquilo. Ninguém mexe com ninguém, estão só no subsolo, estão lá comendo os insetinhos deles, os morcegos, não sei o que e tal. Sei lá, os caras começam a cavucar igual em Moria. Jogar água, Tipo, fazer esgoto é, e inundar o ou então esgoto. é igual em Moria, tipo, vocês cavaram fundo demais, rápido demais, entendeu? E aí os caras chegaram no lugar onde estavam os ratos e não fizeram isso de maneira adequada. E aí agora é a vingança dos ratos. E aí a força dos ratos é essa, é número. A força dos ratos não é em capacidade individual. E aí os caras vão descobrir que é isso, que é tipo. Só que você não negocia, né? Não tem tipo. Não, pera aí, galera, vamos conversar aqui, os ratos aqui, tipo, não tem. Então, às vezes, os caras têm que descobrir justamente que é uma coisa, vira uma aventura ecológica, né? Uma aventura meio ambiente, do tipo. Não, mas e se a gente fechar o buraco que a gente abriu pro negócio dos ratos e tal? Bora. Aí vocês lá fecham aqui agora. Resolveu. Agora não pode abrir de novo. Porque é o habitat dos bichos, deixa eles lá. É tipo eles a lá, a sete gente praga, aqui. né? De 7 pragas do Egito, que as águas viraram sangue, açúcar vermelho, que são as bactérias, as algas vermelhas. Aí os peixes morreram, aí eles começam a apodrecer. Aí vem as moscas, porque os peixes estão mortos, vem as moscas. Aí vem os sapos. Por quê? Porque tem muita mosca, aí vem os sapos. Aí vem as doenças, aí vem o... Entendeu? Aí você vai ver as pragas bíblicas, é tipo um desequilíbrio ecológico. Uma coisa leva a outra. É isso, você faz um desequilíbrio ecológico. E é legal se você quiser fazer ele justamente nessa cadeia, né? Igual você falou. Às vezes os caras não é que eles abriram o buraco lá e tal, não sei o quê, mas sei lá, eles incluíram uma espécie indevida de criação. Tipo, nossa, a gente achou essa espécie que bota um ovo aqui, interessante, essa espécie mágica. O Duck Bunny que a gente fez, ele produz um ovo que tem muito mais proteína dentro, porque dentro já vem um pedaço de carne de coelho e tal. Só que o Duck Bunny é um predador natural de um bicho que os ratos também comiam. Então os ratos agora estão tendo que sair para caçar, então sei lá. Eles mataram todos os gatos porque a igreja falou que era coisa de bruxa. Sim. Pronto, olha aí, ó. Olha que belezinha. E aí os caras falam, pô, não era de bruxa aparentemente, ou então era da bruxa e a bruxa chamou a gente com uma praga de rato. E ninguém vai entender que tá errado, né? É, porque vale o sobrenatural, né? Bom, enfim, a ideia de ser uma aventura pau dentro, tá? Uma aventura bem intensa. Que isso? Tá no horário, já passou meia-noite, já pode falar. Então, meu ponto é só a expressão. É muito ruim ser pego de surpresa com um pau dentro dessa vez. Pois é, da próxima vez eu te aviso, Marcelo. Por favor. Então é pra ser uma aventura mais intensa. Ele mais gosta. Uau. Não, Nossa senhora, diretamente do DJ, o DJ do programa do João Kleber está conosco. Esse é o programa do Faro. Patinho. Então, assim, é pra ser, rato. é pra ser uma aventura mais intensa e mais curta, tá? Não vai muito longe, não, pra não cansar a galera. E agora, o último plot da noite. O último plot da noite. O Wager. Esse é um plot que ele vai começar inicialmente de uma maneira meio linear, tá? Vai ser uma situação bem típica de tipo, vocês estão fazendo uma quest X aqui, e agora vocês têm que pegar o artefato de Sbrubbles. Não, tudo bem, onde fica o artefato de Sbrubbles? Ele fica em umas ruínas específicas que ficam na montanha. Tá, mas onde ficam essas ruínas? Então, esse é um problema. Essas ruínas são ruínas de um templo, de um deus orc, e só uma tribo orc da região sabe onde elas ficam. E eles vivem lá para proteger esse templo, enfim, eles que sabem onde fica, eles sabem como chega, o que tem que fazer para entrar e tal. Então vocês têm que ir lá falar com eles. E aí o problema é o seguinte, não é a tribo inteira que sabe, é o líder, é uma informação que é passada só de líder para líder quando muda. Então, como os orcs, a sorte do grupo, por outro lado, é que os orcs eles valorizam tanto a força, e isso é uma coisa do lore oficial, que dependendo da situação, não é tipo assim, o líder da tribo não precisa ser um orc. Pode ser uma outra criatura. Um humano particularmente poderoso pode liderar. Então, o grupo descobre que a única forma de obter informação é isso mesmo. É um dos personagens, provavelmente um combatente, indo lá desafiar o líder da tribo e assumindo o comando. E aí o cara vai lá, beleza, então é isso, vamos lá fazer e tal.
derrota o líder, vira o líder da tribo, o cara informa pra ele lá, passa só o segredo na orelha dele. Depois que E morre, aí ele né? fala. Não, ou então nem precisa morrer, né? Tipo, nem precisa morrer, às vezes, sei lá. Pega o pergaminho do dragão, né? Exatamente. E aí o cara fica conhecido como o Ulwagger, que é o estrangeiro, o forasteiro, na linguagem dos orcs. Ele é o líder, mas ele não é um líder que vai ser sempre reconhecido como alguém de fora. Qual que é o grande problema? Beleza, então a gente tem informação aqui e agora tá na hora de ir lá na ruína. E aí os orcs vão virar pra ele e falar assim, peraí, como assim? Não, a gente vai lá, não, mas agora você é o nosso líder. Você agora tem que estabelecer, você tem que seguir o trabalho. Você agora foi escolhido como líder. Líder não sai passeando por aí, líder não sai em quest. Você pode até ir lá, você tem uma guarda específica para andar com você, se você quiser andar com esses estranhos de fora aí, tudo bem. Mas enquanto isso, a gente faz o quê aqui? Onde é que a gente vai providenciar comida? Você já escolheu a tribo que a gente vai pilhar? Já escolheu a cidade que a gente vai atacar? Qual vai ser a rota de comércio que a gente vai atacar? Você já decidiu isso? Tem que decidir isso, agora você é o líder. Não tem renúncia. Não existe renúncia ao cargo de líder. Você só vira líder desafiando o outro líder e vencendo o outro líder no combate honrado ou morrendo. Então agora ele tem que liderar essas dezenas, talvez até uma centena de orcs que dependem das decisões dele para viver. E aí o plot passa a ser como é que ele lida com isso. Ele vai tentar fazer um teatrinho de, nossa, eu vou fingir que eu perdi para um orc aqui e tal. Você corre o risco da galera notar que você tá fingindo e falar, bom, já que você não quer ser o líder e você não é honrado, a gente vai ter que te matar. E aí a sua briga deixa de ser só com o líder da tribo, passa a ser com a tribo inteira. E esse é um risco que talvez você não esteja disposto a correr. Ou então você vai falar, não, beleza, agora eu sou o líder da tribo então, bora. Todo mundo agora. Agora eu tenho uma tribo orc que anda comigo. 85 pessoas, sendo 16 orquinhos de faca, que vão andar agora. É o novo grupo da party agora. Não são os minions da party. Agora você é um warband, você é o war chief de um warband, você vai andar. Então eu gosto da ideia de... O desafio é um desafio eminentemente social. É como é que você lida com essa situação de uma maneira que você não entre numa rota de colisão com a galera. E aí, aqui sim, eu como mestre, usaria todas as ferramentas para induzir culpa no cara. Então, enquanto ele tá pensando, eu só vou sair no meio da noite e abandonar, vai ter orquinho que vai ficar com fome. O orquinho tá passando fome. A orc vai chegar com o orquinho no colo chorando, falando, a gente não tem comida, você precisa providenciar comida. No dia que você veio desafiar o nosso líder, ele tava indo caçar o javali monstruoso da montanha aqui, que ia dar alimentação para todos nós durante uma semana. Mas você não foi. Você vai lá agora? Você vai deixar a gente morrer de fome? E aí o cara fala, não posso deixar as pessoas morrerem de fome. Vou, né? Ele vai embora, acaba a história. Ele fala, vou. Vou. Tá bom. Então agora você é um personagem que deixou uma tribo de orcs inteira morrer de fome. Você vai carregar esse peso nas suas costas. Daqui um mês eu vou fazer uma aventura em que os fantasmas dos orcs da tribo voltaram. Pra assombrar você, porque você foi o responsável pela morte dele. Então eu gosto da ideia de você... Não precisa ser orc. Eu gostei de fazer com orc, porque o orc já tem essa estrutura hierárquica mais estabelecida. Não compare, se você quiser fazer com qualquer outro tipo de espécie monstruosa que tenha esse modelo de escolha de liderança pro combate, você pode. E aí a grande dificuldade é como é que ele lida com o aspecto social do negócio. Apresentar a sociedade diferente é que é o canal. Igual eu falei, quando eu narrei aquela lá, eu até citei porque ia ser o plot que eu ia sugerir. Você esmiuçar por que eu tenho que escutar o que ele fala, por que ele pode fazer o que ele quer, até onde o poder dele vai, até onde que é. E aí o ser humano, como tem incompatibilidade cultural com esse tipo de ação, é onde você vai gerar situações interessantes da aventura, né? E ainda vai chegar assim, e agora que você é nosso líder, essas aqui são suas esposas. São suas Tem esposas. 3 orquesas lá que assim, a gente precisa reproduzir. Então, por A gente favor, precisa faça seu reproduzir serviço. a nossa margem de perda de população aqui é um pouco acelerada, menino. Então você Caminha. faz 4 horas por dia é dedicado a isso. Dessa aventura do cara lá, ele tinha 20 esposas, o rei orc tinha 20 esposas, e uma delas era humana. Que ele tinha capturado. Mas ele não pode privilegiar. Não, na verdade ele só... Totalmente igualitário. Na verdade ele só ficava... Ele era obrigado a ter que se envolver com a humana, porque ele não gostava. Aí ele tinha que fazer isso por quê? Porque ela foi conquista. Ela foi conquista de guerra. Um outro plot twist que pode rolar também é que ele descobre lá onde fica o artefato, e aí ele descobre que esse artefato, na verdade, é o que impede uma grande invasão interplanar lá, o Taris Doom da vida de vir. E aí ele fala assim, e agora? Você vai levar lá pro seu rei? E você leva pro seu rei,
corre o risco dele fazer merda e o mundo inteiro ser destruído, ou você vai ficar aqui agora defendendo junto com os bravos e honrados orcs que devotam sua vida a proteger esse plano, né? E Não, eles então serem você- brutos é a única maneira que eles têm de serem fortes o suficientes pra impedir essa invasão. Exatamente. Você pode até fazer essa complicação, né? Tipo, caralho, na verdade, eles eram os heróis da história. I read the bad guys, tipo, eles eram os heróis da história De desde o novo, né? começo, entendeu? É. Os caras estavam protegendo, só por isso que a gente podia dormir em paz, entendeu? Eu acho legal. Eu acho principalmente pra grupo, igual a gente tava falando antes da transmissão, que vocês que assistem a gente não sabem. Principalmente pra grupo disruptivo, esses caras que nunca se alinham, que esses caras que não gostam de jogar direito, que eles ficam só brigando, cada um quer ir pra um lado. Você põe o grupo inteiro nessa situação. O cara é o líder, e ou um dos membros do grupo é o líder, e ou a galera entra no prumo, ou é tudo inimigo. E aí eles vão ter que entrar pra tribo também. E aí o grupo inteiro agora faz parte da tribo de orcs. E eles são orcs, né? Porque não é só o sanguíneo. É igual vocês falaram, né? Na base do desafio, na base do poder, na base da hierarquia. E aí os caras vão ter que viver, cara. E tá aqui sua esposa, tá aqui, você vai ser caçador, aí o cara é o mago, você vai ser o vigia e o cara é o ladino, e você vai ser o construtor, e o cara é o guerreiro. E tem que viver com isso. Aí gera altas confusões e dá pra fazer uma história boa, dá pra fazer uma história engraçada. E os caras vão sofrer, porque eles não vão querer fazer as coisas que tem que fazer. Eu amo colocar grupo disruptivo em situação de não dá pra resolver tudo no soco. Amo. Porque os caras ficam... Literalmente, a única coisa que talvez deixe os caras confusos. O cara é o mago do combo. O cara conhece o livro de cabo a rabo. Aí você fala, beleza, brother. Parabéns, seu personagem mata qualquer um com O dois socos. personagem dele casa com 14 zumbi pra ter 20, 30 de Só CA. só tem um problema. Você não tem como socar a desigualdade social. E aí? Como é que você vai fazer isso agora? Você não tem como socar. Você não mata a fome no Você soco, não né? tem como socar a desigualdade nossa, social. eu dou 80 de dano por turno. Boa sorte. Quanto de dano você dá no capitalismo? Oh, well. Mata essa fome aqui. Mata essa fome na machadada. Ele mata. Tecnicamente ele resolve. Se a pessoa estiver morta, ela não sente fome, mas enfim. Eu vou anotar isso aqui, porque, pra quem não sabe, a gente sempre procura um videozinho bacana, um trechinho pra colocar na abertura. E a gente já tem a nossa abertura do Papo de Mestre 107. Não, você não tem como socar a desigualdade social. Ah, não, porque é muito político vocês, sim.